Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês que estão aí nos assistindo. Está começando mais um episódio do Véu Rasgado, o podcast. Neste programa onde nós trazemos nossos convidados para contar os seus testemunhos, para falar da transformação que Cristo fez na vida deles. Para quem não me conhece, eu me chamo Alexandre e ao meu lado está a minha esposa. Oi, pessoal, eu sou a Tice e é com imensa alegria que estamos aqui com mais um episódio para que mais e mais propósitos do Senhor se concretize através desse projeto do podcast e que hoje é noite de bênção, é noite de que muitas pessoas serão encontradas por Jesus, muitas pessoas serão transformadas e eu creio que muitas pessoas receberão este podcast, muitas pessoas assistirão esse episódio e serão mudadas, serão transformadas, serão curadas, serão libertas, e eu creio neste propósito. Amém. E vamos então agradecer aos nossos patrocinadores. Eu quero falar em especial da El Peralta Barbearia. Você que está procurando um lugar para renovar o seu corte ou está procurando um lugar para cortar o seu cabelo, fazer um corte diferenciado, procure a El Peralta Barbearia. Lá é o lugar certo para você. Lá você encontra um ótimo atendimento com excelentes profissionais. E eles têm algo muito legal para oferecer, que é o grupo do Clube do Peralta. Ou seja, você que gosta de cortar mais vezes o seu cabelo, você pode assinar o clube e você tem acesso a cortes ilimitados durante um mês. Então é algo muito beneficiante para você que gosta de deixar o seu cabelo sempre alinhado, sempre na régua, que nem nós dizemos. Assina o clube que você vai ter vários benefícios, brindes, sorteios todo mês. Então chama o pessoal da El Peralta Barbearia. Também agradecemos a Sorri Fácil, que disponibiliza 10% de desconto para vocês em qualquer tratamento dentário aqui na cidade de Ijuí. Harmonize Persianas e Lotérica São Geraldo. Nós agradecemos a todos vocês, que a graça do Senhor, a prosperidade, o poder do Senhor seja sobre a vida de cada um de vocês. Então agora nós iremos apresentar o nosso convidado, pastor Marcelo, que tem um lindo trabalho aqui na cidade de Juí, à frente da Mevan, né? E tem um grande projeto social que irá nos contar aqui nessa noite também. E agora, né, nós vamos entrar num assunto que nós viemos desenvolvendo, que é de conhecer a sua história, de como o Senhor conheceu a Cristo. Então conte para nós, para quem está nos assistindo, como que o Senhor conheceu a Jesus, né? Se foi através de um convite, se você vem de uma família cristã, conheceu através dos seus pais, como que isso se desenvolveu na sua vida? Primeiro, boa noite, né? Quero agradecer a Alexandre e a Tice, né? Isso. Por me convidar. Eu vou falar um pouquinho quando que o véu se rasgou para mim. Amém! E quando os meus olhos foram abertos, né? Eu acho que o mais importante é a gente entender o porquê de tudo isso, né? Isso. Quando a gente realmente olha para dentro de nós e vê que há só uma esperança, né? E essa esperança é Cristo Jesus, e a gente entende isso, é o verdadeiro encontro, né? É E o verdade. meu verdadeiro encontro foi realmente num dia que eu mais precisei, né? Então meu nome é Marcelo Meneghini, tenho 55 anos, sou casado com a Rosane há 25 anos, tenho 5 filhos, Mateus, a Isabela, a Gisele, a Giovana e a Gabriela. Já tem um meio time de futebol aí. E há 14 anos atrás, né? Jesus me pegou assim e eu peguei ele e Nunca mais largou. mais larguei. E eu vivo isso intensamente, né? E eu sempre falo assim, é um amor que só aumenta. O amor de verdade. Cristo é um amor que só aumenta. E quando a gente tem essa certeza, é quando a gente consegue se manter nesse caminho, né? E quando realmente o véu se rasgou para mim, foi no momento que eu precisava rasgar o véu e enxergar além do véu, né? Porque além do véu que a gente vai ver realmente como a gente tem uma vida, né, diferente, né? Quando a gente realmente entende quem é Cristo para nós, né? É verdade. É verdade. Eu tive muito tempo, né, no mundo usando droga, bebendo, e para mim foi muito difícil, né, esse tempo, porque a gente pensa que tu tendo dinheiro, tu tendo trabalho, tu tendo um posicionamento social e fazendo as coisas que você acha que não prejudica os outros,
que só se prejudica porque, eu uso droga, eu bebo, não faço mal para ninguém. Uhum. Mas você faz mal para os outros, né? Porque tem muitas pessoas que te amam, né? E Que não querem isso pra ti, E né? nesses 25 anos, né? Que a gente tá junto e a Rosane, a gente nunca ficou um dia separado. E olha aqui, eu Nossa. aprontei. Né? Então, mas eu vejo muito o evangelho nisso. Porque a palavra diz que, né, que o Senhor nos conhece antes de nós estarmos no ventre É da verdade. nossa mãe. É verdade. Então, isso é bem claro. Mas eu não conhecia a palavra. Mas ele tem essa promessa para nós. Né? Então, quando a gente se conheceu, a primeira coisa que eu falei para ela, né? A gente se conheceu no trabalho, lá em Balneário Camboriú, numa empresa de alumínio. Eu fui trabalhar lá, ela já trabalhava. E 6 meses depois eu chamei ela para uma conversa. Só, eu tô apaixonado por ti. Só que eu tenho um problema muito sério com droga. Muito sério com cocaína. Então, eu não posso mentir. Nós vamos começar um relacionamento, tem que começar na verdade, não na mentira. Sim. E a palavra dela foi essa: eu vou ficar contigo e tu vai parar. Meu Nossa. Deus. Sabe? E a gente tava ali, lutando sempre. Daí, Já foi uma profeta na tua vida. mudamos de Balneário para Natal, Rio Grande do Norte. Depois fomos para Recife. De Recife voltamos para o Rio Grande do Sul, para Santa Maria. Santa Maria viemos para Ijuí. Nós estamos há 19 anos em Ijuí. Eu sou natural de Ijuí. E ali começou a nossa caminhada com Cristo. Eu amava Cristo e amava a droga. Então tinha dois amores, né? Dos senhores, né? Eu falo senhores porque também são amores, né? Porque quando tu ama alguma coisa, aquilo ali se torna o teu senhor, né? É verdade. E daí nós íamos na igreja, a gente congregava e eu ia usando droga e tava ali naquela... em Cristo e fora de Cristo, Cristo e fora de Cristo, e a Rosane sempre foi uma mulher de oração. E chegou um dia que ela me chamou e falou assim: amor, eu não tenho mais como te ajudar. Eu tô te atrapalhando. E daí quando eu vi aquela mala pronta, eu disse: agora sim. Nunca tinha acontecido isso. Daí eu falei: não tenho o que fazer, né? Saí de casa um dia, meu irmão veio de Santa Maria, tava no hotel, ele falou pra mim: o que tu fez, Marcelo, da tua vida? Jonas, não sei, cara, não sei o que aconteceu. Perdi tudo, perdi minhas filhas, perdi minha esposa, perdi o trabalho. Mas o que tu quer fazer? Eu digo: faça o que vocês quiserem. Daí a Rosane, nós congregávamos na Igreja Batista. Daí ela chamou o pastor, procuraram uma comunidade terapêutica lá em Lajeado. Isso foi numa segunda de noite. Na terça eu fiquei fora. Quarta-feira meu irmão veio de Santa Maria, fui eu, o Jonas, o pai, e a Rosane para essa comunidade terapêutica lá em Lajeado. Chegamos lá muito cedo. Tinha um pórtico assim enorme. Eu passei naquele pórtico e ali eu vi, tinha um monte de gente. Era morador de rua, era travesti, prostituta, era muita gente. Muita gente. E ali eu peguei meu celular, tava com o celular ainda, liguei para um doutor que é bem amigo meu. Acho que o doutor me tira daqui. Ele disse: onde é que tu tá? Eu digo: não sei onde é que a Rosane me colocou. Daí eles me tomaram o celular. Tomaram o celular, a Rosane, o pai e o Jonas foram caminhar pela clínica lá, conhecer, e eu fui para uma sala. Uma mesa, um sofá rasgado, o monitor na minha frente. Ele começou a fazer umas perguntas, eu fui falar. Ele falou bem assim para mim: só vai falar quando eu mandar. Mas quando ele fez uma pergunta: quantas vezes você passou por delegacia, por presídio? Quando ele fez essa pergunta, meus olhos se abriram. Eu disse: meu Deus, aonde que eu vim parar? Eu só falava com Deus ali no pensamento, né, no espírito. E as minhas filhas, como é que vai ser quando elas vêm viver aqui, né? Sim. Elas eram pequenas ainda, né? E ele foi falando. E meu coração batia muito, muito forte. Eu escutava ele bater assim. E algo me dizia, sabe, que eu não ia ficar ali. Ele falou, daí ele perguntou: tem alguma coisa? Agora tu pode falar. Eu digo: não, vou falar uma coisa que eu tô sentindo. Eu tenho certeza que eu não vou ficar aqui. Daí ele falou pra mim: não, tu vai ficar numa jaula com mais 14. Vocês vão tomar banho junto, vocês vão fumar junto, vocês vão tomar chimarrão junto por 14 dias. Nossa. E eu digo: não, tudo bem, eu vim pra ficar, eu vou ficar, né? Daí era no segundo piso, eu desci as escadas e meu irmão tava bem na ponta, assim. Mas o senhor foi, vamos dizer assim, por espontânea vontade. Por espontânea vontade. Vontade? O senhor Sim, queria, então, ter essa lógico, transformação, essa mudança? A minha maior fala
O dia que eu usei droga a primeira vez, o meu maior desejo foi de parar. Entendi. Meu Deus. Sempre, o meu desejo era parar. E a minha oração era sempre essa, usando droga. Senhor, não me tire a minha família. Eu não pedia para ele não me tirar o trabalho, Sim. dinheiro, saúde, nada. Não me tire a minha família. Essa é a minha oração todo dia para tentar parar, eu não consegui. Daí o Jonas estava ali naquele pé da escada, ele me chamou. E aí, Marcelo, eu disse, não, Jonas, pode ir embora. Eu falei que ia ficar, eu vou ficar, ué. Uhum. Não tem por que não ficar. Eu disse, não, vamos embora. Eu entrei no carro dele, a Rosane estava atrás. Quando nós passamos por aquele pórtico, eu falei para a Rosane, amor, alguma coisa de mim ficou aí dentro. Eu senti essa liberdade, a mesma liberdade que eu senti quando usei droga a primeira vez. Porque a droga, o pecado, ela te dá um ânimo, um gás, uma alegria. Uma falsa porque é alegria. momentâneo, né? Isso. Então depois tu vê realmente com o passar do tempo que é uma falsa alegria. Exatamente. Mas no começo é muito bom. Uhum. Mas ele vai, que tu vê realmente, meu Deus, entrei numa fria, agora não consigo mais sair sozinho. E daí eu falei pro Jonas, tu consegue chegar na igreja às 8, isso era uma quarta-feira, às 8 horas da noite, nós tínhamos o culto de oração toda quarta. Não, eu consigo sim. Daí ele veio, me deixou na igreja, eu vim direto para a igreja. Ali eu me prostrei de joelho e fiz realmente, e conversei com Deus, falei, e agora em diante eu sou teu e tu é meu. Abriu o E coração. Aquele momento E foi... daquele momento ali eu falei com Deus, claro, assim, sabe? Eu vou fazer de tudo, para que o Senhor me use na rua. Me use na rua. Que eu seja boca de Deus na rua, eu não quero mais parar. E aí que eu me joguei, sabe? Me joguei assim de cabeça. E daquele dia em diante, Foi a então, entrega, a minha né? vida mudou assim. Tudo que acontece hoje na minha vida não foi o que eu pedi para Deus. A única coisa que eu pedi para Deus, não tira a minha família. Ponto. Eu não pedi mais nada. E tudo que está acontecendo na minha vida é Deus. É a Então graça. é de essa Deus. certeza que eu tenho. Eu nunca pedi para ser pastor, eu nunca pedi para ser presidente de instituto, nunca pedi para ser um homem reconhecido, nunca. A única coisa que eu pedi, Deus, não tira a minha casa, não tira a minha família, não tô falando casa, estrutura, família, filhos, esposa, era só isso que eu pedia. E chorando e não conseguia. Eu pedia aquilo ali, 5 minutos depois eu estava usando droga. Mas eu não deixava nunca de pedir. Então, o meu clamor era esse. Só que eu não conseguia sozinho. Daí O teu espírito clamava por O ti. que Deus queria, ele queria o teu coração. O Que teu tu entregasse o teu coração pra ele, né? Porque o teu coração, querendo ou não, tua vontade estava ali nas drogas ainda, né? Por mais que o Senhor desejasse a Cristo, ainda estava ali. Mas quando o Senhor, então, fez essa oração, que botou o teu coração, que disse, Jesus, agora tu é à minha frente, agora é você que guia meus caminhos, aí a nossa vida, ela começa a ser transformada por ele, né? Que o meu amor era pela minha casa, não era por Cristo. Depois que eu botei Cristo na frente, Sim. porque eu lembro quando eu me prostrei, me ajoelhei e falei, agora eu sou teu e tu é meu. Não tem mais nada que nos separe, nada que nos separe, não tem mesmo. Porque é isso que a gente tem que fazer. Porque quando a gente sabe que a palavra, ela é verdade, e ela é vida, né? Isso. E ela é o É único verdade. caminho. Quando a gente tem essa certeza que ele fala assim, entregue o quê? Entregue os seus fardos. Entregue os seus fardos, entregue as suas dificuldades, entregue os seus medos a mim, e eu vou te dar o quê? Tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, tudo que é leve. É isso que a gente tem que entender. Então, aquela hora eu estava entregando tudo, inclusive a minha casa. Sim. Porque eu não queria entregar, não queria perder, mas eu tinha que perder para ele. Sim. Porque Exatamente. o que fala? O encontro com Jesus é o que? Eu não tenho mais vida. Eu não tenho mais vida, a minha vida é dele, então agora eu não tenho mais vida. É ele que isso guia. que ele quer, né? É isso que a gente Exatamente. precisa entender. Quando a gente tem realmente esse desejo de ter esse encontro verdadeiro com Deus, nós não somos mais nada a não ser o que ele é em nós, né? É verdade. E aí ele vai transformando no dia a Isso. dia, né? E o que ele acrescenta é muito mais do que a gente poderia imaginar, né? Aquilo que eu falei, tudo que está acontecendo... Talvez se tu fosse planejar a tua Não, vida, nunca, não ia nunca. ser tão perfeita como... Não me passou nunca esse momento aqui, ó. Esse momento aqui é Deus, gente. É verdade. Nas nossas tá vidas acontecendo é a aqui mesma Deus. coisa. Eu Que nunca nós ia também. conhecer vocês, eu nunca ia estar aqui se Jesus não tivesse mudado a minha Exatamente. história. E nossa também. É verdade, se não, Jesus não tivesse mudado tem nossa como, história, nós também não inexplicável, estaria aqui. Não adianta nós ficar, não, porque agora o Senhor está conhecido, por isso que tem... Não, gente, não somos conhecidos, Ele é conhecido. Isso. E Ele faz com que nós Exatamente. nos tornamos conhecidos, porque Ele é conhecido. E nós somos vaso, instrumento, né? Então, é isso que é gratificante, saber assim, é uma fala muito forte que eu tenho.
Porque eu sei que se ele me tirar daqui, ele vai me levar para um lugar melhor. Exatamente. Porque ele sabe de onde ele me tirou. E essa é a verdade de Cristo. E se a gente começa a entender isso, às vezes vai ser muito mais difícil de caminhar. Porque quando a gente deixa de fazer o que a gente quer e começa a fazer o que ele quer, é mais difícil. Com certeza. A gente renuncia, né, a nossa vontade por tudo. E é essa renúncia que as pessoas não conseguem entender. Isso. Que o que ele tem preparado para nós É muito melhor. Melhor e maior. Exatamente. Porque o que é o maior para nós? O maior para nós é que as pessoas enxerguem algo. Mas o maior para Cristo é tornar nós semelhantes a Ele. Exatamente. E essa é a diferença, né? Essa é a grande diferença. Não é uma igreja cheia. Não é pessoas ali do teu lado dizendo assim, vai. Ó, como Deus está agindo. Não, Deus, Ele vai agir na vida de qualquer um, gente. Exatamente. Talvez uns não vão nem aparecer, mas Deus está agindo. Deus age de Talvez forma outros vão diferente. aparecer e Deus está agindo também. Porque isso a gente se confunde muito. Daí a gente traz para nós, é eu que faço. Não é nós. A gente não faz nada. Nós somos guiados pelo Espírito de E Deus, né? isso O que a próprio gente tem que Espírito entender. Santo. Quando a gente entender isso, que nesse lugar que a gente está hoje, nós não estaríamos se não fosse Ele. Ponto. Exatamente. Esse lugar de humildade. Humildade, de saber que se Ele não estiver ali, gente, pode esquecer. É verdade. E se a Pode presença esquecer. dele não estiver contigo, Não, tu pode for, tu não é. esquecer. A gente vai até permanecer. Vai. Mas daí quando começar a dar errado, quem que vai nos resgatar? Quem que vai te sustentar, Essa certeza né? que a gente tem. Porque a credibilidade nossa, através de Cristo, é muito maior que a nossa credibilidade, que a nossa força, que o nosso desejo. A credibilidade dele em nós faz a gente enfrentar situações que a gente nunca pensou em enfrentar. Uhum. E vocês podem ver nesse tempo, né, de dificuldade, a gente vem de uma pandemia, agora vem de mudança de governo. O que acontece? As pessoas, elas não conseguem, na primeira dificuldade, elas desviam a É dificuldade. verdade. Só que essa dificuldade ficou aqui. Uhum. Ela não saiu daqui. Ah, beleza, é momentâneo essa passagem, mas ela vai ter que voltar e passar. Isso. Uhum. É o momento do deserto, É uma podemos dizer, a tempestade que tu vai tempestade ter ali que que tu vamos passar. E o que mais me preocupa é que Deus está falando para nós, não é para o mundo, é para nós que conhecemos a palavra, nós que estamos envolvidos, né? E esse é o maior problema hoje, que as pessoas elas estão abandonando tudo que elas já viveram, né? Pela dificuldade momentânea. E a revolta, né? Muitas vezes, quantos se distanciam e se revoltam porque justamente como Deus nos direciona e permite a gente passar por provas, justamente é como se fosse um degrau, a gente vai subindo de nível, né? A gente vai se tornando pessoa mais forte. E muitas pessoas no deserto, que é necessário muitas vezes a gente passar, acabam se revoltando com Deus e não entendendo o propósito, né? Só que o deserto de Deus, ele é totalmente diferente do nosso deserto. Não é? No deserto de Deus não vai faltar água, não vai faltar comida, não vai faltar roupa, não vai faltar nada. Ele vai guardar. Exatamente. E aí que a gente cresce, porque nesse momento que a gente vê que cai de conta gota e a gente consegue passar essa dificuldade, é onde a gente vai realmente. Ah, eu quero ser próspero, tu vai ser. Deus é um Deus de prosperidade. Com certeza. Deus é um Deus de prosperidade, porque Ele é dono de tudo. Dono do ouro, da prata, de tudo. Tudo. E as pessoas não conseguem entender isso. E na primeira dificuldade, o que é dificuldade? A minha dificuldade hoje, seria o quê? É realmente não ter mais esse relacionamento com Deus. Essa seria a minha maior dificuldade. A não ter esse encontro diário com Ele, esse relacionamento diário com Ele, onde eu realmente paro meu tempo, paro tudo que eu estou fazendo e digo assim, agora é eu e você. Uhum. É dessa forma. É um relacionamento de pai e filho, né? Essa dificuldade, para mim, seria a maior hoje. Eu deixar tudo que eu vivi nesses últimos 14 anos e começar a viver da forma que eu vivia. Uhum. Porque é bem Imagina. claro, né? Por exemplo, assim, eu posso fazer tudo que eu fazia. Posso. Sim. Eu posso voltar a usar droga, eu posso voltar a beber, eu posso me afastar, eu posso. Eu tenho livre-arbítrio. Só que tem uma coisa muito maravilhosa, eu não quero mais. Exatamente. Depois que a gente Acabou, conhece. eu não quero mais. É o que eu sempre Deu, digo. acabou. Por que que eu consegui fazer com que eu, Marcelo, tirasse tudo que era contaminado em mim, que me contaminava, né? Eu consegui me limpar, por que que eu vou me contaminar de novo? Para Exatamente. quê? A palavra fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Por que que Isso. agora esse templo, né, que Deus purifica e limpa todo dia? Porque a misericórdia faz isso, né? A misericórdia faz isso todo dia. Por que que a gente vai se sujar de novo? O que aconteceu, a gente sabe que não deu certo. E se a gente voltar para trás, não vai dar Vai certo. dar certo de novo. Agora, Cristo,
É novidade de vida Todo Todo dia. dia. Todos os dias. Se tu Renovo lê o todo mesmo versículo todo dia tu vai ter uma interpretação diferente. Algo novo acontecendo. Nós temos um turno de oração, né? Faz 2 anos. Nós temos um tempo de primícia, né? Na igreja, que é toda a primeira semana de janeiro de cada ano. E 2 anos atrás, o Espírito Santo falou muito comigo. Continua esse turno, porque daí nós temos um turno antes das primícias. Uma semana antes a gente fica de segunda a sexta, das 12 horas às 13h30. A igreja aberta e a gente vai lá orar, louvor, oração. E o Senhor falou comigo, continua. E a gente deu continuidade. Toda última semana do mês, de segunda a sexta, das 12 às 13h30 a gente tá lá com a igreja aberta. Que Ai, que bênção. legal. E daí na sexta-feira, que é hoje, né, a gente termina com uma vigília das 21 às 2 da manhã, depois com café. Isso já faz 2 anos. Ai, que máximo. Então Deus tem gerado assim, de uma forma sobrenatural, o que Ele quer gerar. Porque nós estamos ali, né? A gente tá ali, a gente tá orando, a gente tá louvando, a gente tá intercedendo, criando esse ambiente. E hoje foi muito impactante. A Giovana tem uma filha de 15 anos, fez 15 anos agora. Eu sempre falo, a Giovana, ela tá como o mundo quer. Um exemplo, né? Ela tá lá em Dubai. Porque ela já entrou em Cristo, ela nunca viu droga, ela nunca viu bebida, ela nunca viu discussão, então ela tá ali focada. Então para ela, meu Deus, é essa vida que ela quer levar. Então às vezes a gente tem que, Giovana, faz devocional, Giovana, ora, Giovana, faz isso. Porque ela não sabe o que é a dificuldade. Eu sempre falo, filha, tu não precisa reconstruir nada, filha, mas se aprofunda no relacionamento com Deus. Se aprofunda no relacionamento. Ah, pai, é aquele negócio, para ela é uma vida maravilhosa, né? Então é essa vida que ela quer viver, mas ela precisa entender que essa vida ela precisa manter esse relacionamento com Deus. Ela tá no louvor, ela tá na mídia, né? Então a gente sempre tá fazendo com que ela aguce esse desejo, mas a diferença das outras, as outras, a Isa tem 27, faz 27 ano que vem, no mês que vem, a Gisele tem 22. Então elas pegaram todo esse barulho de droga, de briga, de isso, de confusão. Elas presenciaram. Presenciaram. E quando eu fui para Jesus, o sonho delas realizou. Meu pai é outro. Meu Deus. Então vou entrar de cabeça. E daí elas entraram junto. A gente tinha um projeto social que eu comecei tirando o morador de rua da rua, né? Nossa, que legal. Já no outro dia. No outro dia que outro dia, na quinta-feira. Mas a senhora ainda não tinha Mevã? Não. Não ainda? Eu congregava na Igreja Batista. Ah, tá. Mas daí, assim, no caso, o senhor foi pra essa clínica, ficou quanto tempo lá? Fiquei 3 horas. 3 horas, não 4 ficou horas. na clínica. Tu só Ele foi pra entregou casa. ali, fez a oração e já saiu. Isso aí. Saiu liberto. É isso aí. Na hora ali que eu passei o pórtico. Que eu senti Que ficou algo lá. tinha isso aí. Nossa, que bênção. E daí, na quinta-feira, eu já me joguei na rua. Porque eu conhecia tudo, eu vivia nessas ruas, né? Conhecia cada lugar, que nem diz, né? Todos, 100%. Daí, o que aconteceu no sábado? Meu irmão veio de Santa Maria de novo pra ver como é que eu tava. E eu fui ali no antigo Beco da Pedreira. E ali era o lugar, né? E fui ali, conversei com o pessoal ali. Eu pegava a droga ali, né? Falei, olha, eu quero, no próximo sábado, vir aqui contar história bíblica para as crianças. Ele falou assim para mim, Meneghini, tu tem livre acesso aqui. Né? Nós se conhecemos, e eu comecei, só que eles acharam que eu não ia, né? E eu fui lá, começou 10, começou 20, começou 40. O primeiro piquenique que a gente fez com as crianças ali, daquele lugar, deu 100 crianças na bebê. Nossa! E daí a Gisele, a Rosane e a Isa começaram junto. Então nós começamos... Toda a família. Toda a família, ali. Começamos um trabalho com as crianças ali, escolinha de futebol, de manhã, no ginásio do Pindorama. Daí alugamos uma casa, que é bem pertinho da igreja, para fazer uma base, para fazer um trabalho com as crianças. Daí ali a Rosane, a Isa e a Gisele, elas ministravam as crianças de manhã, começava às 9 até às 5 da tarde. Ali elas passavam o dia com nós. Daí, às quintas-feiras, a gente começou a fazer os cultos, que era para as mães e vós e tias dos meninos do futebol. Nossa! Tudo gerado ali. Naquela casinha. Naquela casinha. Tem até hoje a mesma cor ali na casinha. A mulher não pintou. Daí da casinha a gente foi para uma outra base maior, que era na esquina, que era do gerente do Banrisul. Daí ele pediu a casa de volta. Nós já tínhamos o sítio. O sítio SOS Vida existe há 10 anos.
Daí o que a gente fez? A gente foi pro sítio. E ali a gente fazia cultos nos domingos, né? Daí começou a dar 100, 200, 300, 400 foi pessoas. aumentando. Nossa. Ficou. Não, é muita gente. E ficou E daí- pequeno, que nem diz. Daí o que aconteceu? Era muita criança, muito adolescente junto. E Deus testificou no meu coração, na minha Rosane, que eles não tinham que estar ali. Porque ele é um lugar de reconstrução. É um lugar de restauração. Né? Porque são homens que vêm para lá com algum problema, né? Independente do que faziam, a gente não quer saber o que eles faziam, se é droga, se é álcool, se é isso, não. Uhum. Entrou lá para dentro, é nova criatura. Né? A gente ministra a palavra 24 horas e a gente crê nisso, né? Como Jesus mudou a minha vida, vai mudar a vida deles. Com certeza. E daí o que a gente fez? Como a gente estava ali em Coronel Barros, alugamos uma casa. Essa casa tinha uma garagem. E a gente começou de novo. Com as crianças, culto. Deu 1 ano, não tinha mais lugar. Cheio. Daí a Sicredi, lá de Coronel Barros, mudou de prédio. E a gente foi pro prédio que era da Sicredi. Deu 1 ano, lotou. Lá em Coronel. Lotou em Coronel. Lotou, encheu. Não Imagina, tinha o mais pessoal ia lugar. pra Coronel. Sim, não, o maior movimento de Coronel Barros Era mesmo. Daí eu vim pra Ijuí, sentei com um amigo meu, o nome dele é Roberto. Daí eu falei, Roberto, agora que tu fez curso de corretor, a hora que tu achar um barracão aí, um prédio que deu umas 300, 400 pessoas, vem pra mim que eu vou voltar pra Ijuí. Deus tá sinalizando que é aqui, não é em outro lugar. É aqui em Ijuí. Uhum. Mas eu faço um prédio pra ti. Bem assim, conversando, de pé, nós dois conversando no meio da rua. Batendo na um papo. calçada. É isso aí, bem isso aí. Diz, tu tá com tempo, Marcelo, onde que eu tô? Então eu vou te mostrar um lugar. Entrei no carro, pai, pegou, parou. Levando a pedreira. Não, parou o carro. Ele disse, tá, e daí não desce que eu vou te mostrar um lugar. Como assim mostrar um lugar? É aqui, aonde tudo começou. A igreja, hoje, que é o Templo Kids, agora é onde nós começamos. Lá onde tu reunia. Lá onde tu Isso, reunia as as crianças. Nossa. E depois, dali, era 200 metros. Na mesma rua era a primeira casa. Mais 20 metros a segunda Na casa. casa. Tudo Tudo Onde aí começou da ali. história tudo começou. Tudo começou. Daí o que eu vou ter alguma dúvida? Nenhum. Imagina, Não, né? eu falei pra ele, não, Roberto, não tem problema. O que tu quer fazer? Não quero fazer nada. Tu procura um arquiteto, procura o que tu quer e eu vou construir. Aí ele construiu o prédio pra nós. E o prédio tava lá. Inauguramos, né? Ficou pequeno. Pois é. Porque a gente sempre passa ali quando vai lá pro pai e pra mãe. Daí ficou pequeno e na pandemia nós resolvemos alugar um outro prédio que é na 21 de abril. Bem na frente do Vinic. Que era um grande amigo meu do Dirceu. Porque tinha aquele negócio de distanciamento, Sim. quantidade de gente lá em Bruto. Meu, lindo, lugar lindo, lindo, lindo. Eu pensei, ó, cabe umas 2.000 pessoas, vai dar pra botar toda a galera que tá congregando com nós, né? Isso, eu já tava com o contrato pronto, só faltava eu assinar pra nós mudar pra ali. Saí de casa, eu moro ali pertinho do hospital. Naquela sinaleira da 13 ali, tava vermelho, parei, o Espírito Santo falou comigo. E agora o que tu vai fazer? Porque tu enche a tua boca pra falar que a igreja que tu é pastor, todo mundo serve. Que tem 3 bandas de louvor, que tem isso, que todo mundo ministra, que todo mundo tá ali se movimentando. Agora tu vai pra um lugar que tu vai fazer só um culto, porque cabe quase em Juiz inteiro nesse lugar. E eu atravessei ali, parei o carro e comecei a chorar. Eu liguei pra Rosane e falei, amor, rasguei o contrato. E ela, não, Marcelo, não faz isso, o pessoal foi lá, todo mundo adorou. Eu digo, não, rasguei, Deus falou, pronto, acabou. Desde que fique bravo. Eu não vou ir contra o que Deus tá falando. Sim. Sim. Isso 7 horas da manhã. 7. 14 horas a secretária da igreja me liga. Era Clarissa ainda, eu acho. Pastor, teve um senhor aqui que quer fazer um prédio pra ti. Meu Deus. E a gente tá... Pegou o nome dele, sim, Valmir. Daí cheguei lá. Peguei o telefone dele, liguei. Nunca tinha falado com ele. Daí fui lá na empresa dele. E ele falou assim, não, porque assim, né, pastor? Na pandemia, nós passamos por aqui, a gente veio de fora, tá sempre cheio de gente. Quando passar a pandemia, vocês não vão ter lugar. Então, eu conversei com a minha esposa, eu quero fazer um prédio pra vocês. Eu digo, aonde que é? Do lado. Meu Deus, gente. Não. No mesmo Mas- dia, isso não foi uma semana, não foi 15 dias, não foi 2 dias, foi menos de 24 horas, 7 horas. E é isso que eu quero dizer assim, essa fé
E esse desejo de Deus de mostrar que Ele é muito maior que nós. E a obediência. Se não fosse a sua obediência claro, também, muita né? gente ficou, e tem uns que saíram da igreja por causa disso, porque o pastor manda, o pastor... Mas Mas se é o Deus falou Senhor. comigo, o que eu vou fazer? Uhum. Eu fui contra, sabendo da onde Ele me tirou. Sim. Mas não tem que sentar, tem que conversar. Nossa, tem que fazer. Se Deus falou, Deus Eu falou. não vou teimar, né? Não vou teimar. E tá lá, daí a gente ali já estamos no novo, acho que fez 1 ano agora, fez aniversário. E a tendência nossa, né, não é crescer o prédio, é fazer com que Deus se torne conhecido, né? Uhum. Que as pessoas possam realmente entender que tudo o que acontece é através de Deus, não é através de nós. É Deus estabelecendo algo em nós para que depois, através de nós, Ele se manifeste. Sim. Esse é o nosso desejo. Porque se Ele não fizer em nós, não valeu de nada. Porque é fazer em nós, para depois Ele fazer através de nós. Porque fala Paulo, né, que nós somos carta viva. Mas como é que nós vamos ser carta viva se Ele não escreveu nada em nós? Uma carta, ela é escrita, ela é preenchida, ela tem um começo, ela tem um fim, e Ele não terminou nada, né? Ele só começou, Ele vai começando, vai escrevendo, vai começando, e vai enviando, e vai enviando, e vai enviando. Então eu vejo muito isso, sabe? Esse desejo maior a cada dia de realmente fazer com que Cristo seja conhecido. E assim vai sendo todos os dias. E hoje foi assim sobrenatural. Eu fui pegar a Giovana, ela estava escalada nas mídias, agora ela saiu da escola, foi para lá, no turno de oração. Eu peguei ela, pai, me leva que eu tenho que... Ela trabalha com a Gisele tem uma escola, turno inverso, chama Grande Mostarda, e a Giovana trabalha de tarde com ela lá. E ela tinha que trabalhar. Daí eu fui, ela disse, pai, eu tô com fome, não comi nada. Eu parei ali no Girafas, fazer uma propaganda pro Girafas. Daí eu estava sentada, ela estava fazendo um lanche, um engenheiro, trabalha em construção civil também, né? Tem uma empresa chamada Madeiro, né? Aqui em Juí. E eu conheci ele lá em Santa Maria, vendi um material para a Lambi, é umas grandes consultoras do Rio Grande do Sul. Fabiano é o nome dele, mas isso faz uns 8 anos. E eu sentado ali, ele me chamou. Ele disse, Marcelo, não sei se tu vai lembrar de mim, sou Fabiano da Lambi. Me contou. O filho dele tem 5 anos, tem um grau elevado de autismo. E daí ele falando que a Unimed agora está cancelando alguns planos de saúde. Fiquei com sabendo esses casos, disso. né? Não sabia. E ele tá em oração, e daí ele lembrou de mim, pediu pra gente estar orando, para colocar o nome do filho deles em oração na igreja. E quando eu saio dali, tinha uma moça. E ela saiu agarrada no meu irmão, não sei quem que era, e mais uma outra. Eu segurei a porta para ela passar. Ela passou, e o Espírito Santo falou para mim, ora por ela. Daí eu digo, olha, eu posso orar por ti, o que tu tem? Tu tá sentindo? Não, eu tenho meningite. Tive meningite, CAT. E eu falei para ela, posso orar por ti? Ela pode. E eu só falei 4 palavras para ela. Eu digo, você crê com fé que Jesus pode te curar? Então nessa tarde ele está te curando. Eu não sei se agora, se amanhã, mas ele vai te curar. Meu Então Deus. tenha fé, e é no nome dele que eu tô orando, não é no meu nome, é no nome de Jesus. É pelo poder E do a sangue fé, de Jesus. e a fé, Isso. tenha fé. Se não aconteceu hoje, se não acontecer amanhã, vai acontecer, Vai tenha acontecer. fé. E ela deu um sorriso tão lindo, como se já tivesse curado. E eu saí dali e fui levar a Giovana. Então é isso que eu falo, é esse desejo da gente estar sensível. Ao Espírito Isso. Santo. Sensível. Nós não podemos ler a Bíblia como um livro de conhecimento. É verdade. Porque nós somos muito inteligentes, a gente vai conhecer, a gente vai decorar versículo, vai parafrasear versículo em cima de versículo. Mas quando eu entendo que isso aqui é um livro da vida, que se Deus não falar comigo audivelmente, Ele vai falar através da palavra. Exatamente. Muitos não vão ouvir a voz do Espírito Santo, mas vão ser tocados pela palavra. É a palavra que liberta, né? Então é isso que eu digo assim, se nós conseguirmos entender isso, que esse fluir, o fluir do rio da vida está aqui. Esse rio aqui, ele flui daqui para nós, né? E de nós para muitos. Porque se eu quero ser alguém que conheço para ensinar, só para ensinar e não para viver o que eu aprendi, vai ser um professor. Exatamente. Né? E professor tá cheio aí, né? Agora, quando a gente começa a testificar o que a Bíblia fala com o que nós estamos vivendo, quantas pessoas a gente vai ganhar? Isso aqui é um exemplo, né? Por que
os podcasts, né, que a gente não escuta, porque a gente acha que para nós não vai ser relevante, né? Mas quantos escutam um podcast que a gente não acha que é relevante e tem muita audiência? Nós, como cristão, esse podcast que a gente tem que fazer, está fazendo aqui hoje, todos tinham que ver, todos tinham que escutar. Todos, é para todos. É Porque de verdade. uma É verdade. forma ou outra vai ser tocado. Mas daí tem muitos que preferem perder um tempo assistindo uma série, fila de cinema, para assistir algo que o mundo está mostrando, É, para que passe o tempo. O nosso maior desejo é passar tempo com com Deus. Cristo. Com Deus. Exatamente. Né? É. Por isso que eu não consigo mensurar, sabe, tudo que Deus quer fazer nesse tempo, que o que Ele quer fazer é muito maior. Muito grande, né? E Ele não tá com pressa. Esse negócio de que Deus ele não tá com pressa, gente. Pode ter certeza, eu falo isso lá na igreja, parem de cantar Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Primeiro conserte a sua vida, se aproxime de Deus. Tenha um relacionamento com Deus, faça o seu devocional, leia a sua Bíblia, cuide da sua casa, ajuste sua casa, ajuste sua vida, depois cante. Porque canta ele vai vir, É um processo, certeza. né? Ele vai vir, mas vai vir quando? Só Ninguém ele sabe. Vai vir para mim hoje. Exatamente. Exatamente, tem esse lado também. E nós... Se a gente não entender isso, nós Isso. vamos nos preparar diariamente, porque nós vamos errar. Isso não tem, eu sei disso. A gente faz muita coisa o dia inteiro. Eu sempre falo assim, andem comigo um dia. Um dia só. Para depois me criticar. Porque é fácil criticar, né? Isso. Né? Mas ao mesmo tempo que você critica uma pessoa, Deus está mostrando de várias formas o que Ele está fazendo em ti. Então não precisa escutar o que os outros estão falando. Fale, 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 fale. E eu sempre falo assim, que falem de bem e falem de mal também, porque não é só de bem. Bem, a gente, quanto mais gente estiver falando de bem, mais a gente cria aquela, eu sou. A Isso, soberba, eu né? sou. o eu, né? O Eu sou. O Aham. eu sou já esqueceu, agora eu sou, É. né? Então é isso que a gente precisa ter esse contraponto também, né? De pessoas estar ali nos criticando, nos agulhando ali, pra gente melhorar, né? Isso, Porque também tem muita crítica construtiva. claro. Mas o bom é tu ouvir crítica construtiva de quem já construiu alguma coisa. Que Exatamente. quem não construiu nada, e a gente vê isso por onde? Pelo que a palavra mostra. Árvore tem que dar fruto. Fruto. Senão... Porque nós temos, todos os dias nós estamos ali, sendo, quer ou não, sendo moldados, sendo forjados, né? Porque o inferno, ele nunca vai nos deixar em paz, né? Então, todos os dias, nós temos que buscar a presença do Senhor. Se nós deixarmos um dia de buscar a presença de Deus, é um prato cheio para o inimigo. Com certeza. Mas Né? a gente tem uma palavra que é clara. O inferno não vai prevalecer, Sim, não vai contra a igreja do Senhor. Com Exatamente. certeza. Ponto. E essa certeza que a gente tem que Satanás está embaixo da sola dos nossos pés. Mas por isso que a gente tem que ajustar a nossa vida. Se nós Isso. tiver alguma brecha, Já, ele vai. ele entra, exatamente. né? E Por aí isso ele... que é isso que eu digo, por isso que é importante essa constância, o devocional, a leitura, né? E por que a gente fala assim, mas eu não quero estar na igreja. Irmãos, se É o melhor precisar lugar. estar todo dia, vá. Vai É. na igreja. Vá, se precisar todo. Isso aqui a gente precisa ter muito mais, esse tempo aqui. Tem que ter muito mais pessoas fazendo, que quanto mais pessoas estiver fazendo, quanto mais pessoas estiver falando em fé, em milagre, Mais. em obediência, em gratidão, são palavras que caminham junto. Não Exatamente. existe milagre sem fé. Não existe milagre sem obediência. Não existe milagre sem gratidão. Exatamente. Não existe. Quem disser que existe, gente, então, por favor. Exatamente. Isso edifica tanto a gente que a gente sai daqui e a gente ouve o testemunho e a gente pensa assim, mas eu tô reclamando disso, mas eu não vou mais reclamar. Mas eu tava fazendo assim, mas a história dele tá fazendo com que eu mude também. Então, o seu testemunho, o testemunho de outras pessoas que passaram aqui, a gente fica como se fosse remoendo isso durante a semana e a gente acaba comentando mais vezes, então isso edifica muito a nós também. É por isso que nós também temos esse desejo que mais pessoas venham escutar, que mais pessoas venham ouvir, né, esses testemunhos e venham absorver aquilo que o Espírito Santo está ministrando aqui, né? Porque... E eu sempre falo assim,
Se quer ouvir testemunho financeiro, tem. Se Tem. quer ouvir testemunho Tem. sobre cura, tem. Se quer ouvir testemunho sobre conversão, tem. Deus tem testemunho De para tudo. todos, para todos. Só que a gente precisa entender que nós não precisamos viver do testemunho dos outros. Exatamente. Se a gente entregar a nossa vida verdadeiramente a Jesus e nós ter um relacionamento diário com Ele, nós vamos ter o nosso próprio testemunho. Isso. Exatamente. E assim, desses últimos 4 meses pra cá, Deus tem falado muito, muito, muito através do sítio em Coronel Barros. Muito. Gente, vocês não têm noção. Não tem noção. Desses 10 anos, ano passado foi o primeiro ano que secou o açude, deu aquela seca, lembra? Uhum, sim, Mas foi secou uma seca. todos os açudes, Aham. todos os açudes. Mas seco. Agora encheu de novo com essas últimas... Eu até vou falar, não é conversa de pescadores, se é pastor falando a verdade. Eu tenho como provar isso. Eles estão pegando peixe a facão. Sério? tanto E nós não colocamos um peixe lá. Eu Não é acredito. peixinho, é peixe. Bichão. Cara. Sabe? Tudo assim. Nós estamos fazendo agora, o pessoal do Senar, eles estão fazendo curso lá no sítio. Já faz 60 dias. Toda semana tem um curso. Curso de liderança, computação, GPS, Que legal. artesanato. O pessoal descobriu e está indo lá, a gente não pediu nada. Estão indo lá, Deus vai enviando. sabe? Né? Preparando coisas que a gente sonhou lá 10 anos atrás, em dar realmente, trazer o pessoal e fazer com que eles sejam tenham uma reconstrução em Cristo, conheçam a Cristo, mas saiam dali já preparados para enfrentar o mundo. Agora nós vamos ter curso de eletricista, de soldador, Que legal. e a gente não pediu nada, mas Deus conhece o nosso Claro. coração. Com certeza. E o derramar, assim, que está acontecendo ali todo dia, chegando comida da onde a gente não espera, doação Deus provê de onde a gente tudo. não Deus espera. É muito, mas é muito. Só para vocês verem, essa semana o sítio doou 50 quilos de alimento para a cozinha comunitária. Então, é aí que vai o que nós estamos falando sobre o véu rasgado, esse podcast. Porque através daqui muitos vão escutar e vão começar a semear também. É verdade. Amém. Pode ser que não semeiem bens, mas semeiem a palavra. Isso. O que eles escutarem, eles vão contar. O que eles ouviram aqui, eles vão contar. E vai pegar alguém que precisa. Que ouvir. precisa. Exatamente. É verdade. Porque o que acontece? Nós ensinamos isso. Né? O que é o maior milagre para mim como pastor? Para mim como pastor é chegar lá e ver um morador de rua com uma escova de dente, com uma pasta de dente, com uma toalha, e indo depois da refeição escovar o dente. Para mim o maior milagre é esse, gente. Né? O maior milagre é esse, porque eu tô na rua, eu tô vivendo na rua, eu tô comendo do lixo, eu tô dormindo na rua. Isso. Hoje eu tenho dignidade, hoje eu sento numa mesa, eu tenho um garfo e uma faca. Eu como, eu corto, e eu sei que eu tenho um café da manhã, um almoço e uma janta. E eu sei que eu tenho que começar com o devocional, eu sei que de tarde eu tenho que fazer o devocional, eu ouço louvor o dia inteiro. E à noite eu tenho um culto. E Nossa, ali gente. a gente cria esse ambiente onde eles têm estudo da palavra. Então tudo isso é gerado. Sim. Eu falo assim, os meus intercessores estão lá. Os meus intercessores estão lá. Ah, mas o relacionamento com Jesus é diário. Se ele me pegou, por que eu não vou acreditar que pode pegar num dia também? Pode Isso. pegar numa hora. Não. Lógico, tem uns que vai ser... Cada né, um tem o seu na processo, caminhada, vai ter o seu processo. Eu estou em conversão diária. Até hoje eu não me converti. Todos né? nós. Então, É, mas por quê? Porque eu quero novidade de vida todo dia. todo dia. Porque eu disse assim, não, agora eu já estou bem, eu já tenho Tá. uma igreja que passou mês passado, 5.000 pessoas por lá. Né? E vou descansar. Agora Pronto, tô. né? Agora eu já fiz, como eu já faço a obra. Não, quem faz a obra é ele. É Ele sério. começa em nós a obra. Toda honra Né? é ele, né? Então, é isso que a gente acredita. E tu vê isso pra mim, daí eles aprendem, né, da forma que a gente vive. Daí o Maurício, que é o nosso monitor e pastor, tá sobrando aqui arroz, eu vou enviar pra cozinha comunitária. Meu Senhor, olha só. É como que um lugar desse não vai prosperar? Como que essa fonte ela não vai ser sempre cheia? Porque a água que Jesus jorra, ela não é uma água que para como represa. Ela é uma água corrente. É. É uma fonte inesgotável, né? E a gente tem que saber, porque isso que eu falo assim, às vezes eu falo do conta-gota. Porque Deus, ele é tão perfeito, porque ele não enche o nosso copo de uma vez. Porque a gente vai se lambuzar. Então ele vem... Uhum. Ah, tu já tá, então,
Mais só um vai pouquinho. tomar amanhã. Exatamente. Bom, agora eu vou aumentar o número de horas desse remédio. Porque esse remédio que ele dá é para sempre. Ele vem e vai dando para sempre, né? Ele vai nos enchendo para sempre, ele vai curando, ele vai restaurando, porque não há ferida que ele não cicatrize. Mas depende mais de nós do que deles. Nós isso, está disposto, né? Porque isso que é muito fácil e se torna muito difícil, porque Jesus, ele é fácil. E nós não queremos coisa fácil, nós queremos coisa difícil. Nós queremos coisa assim que para nós tem que ser impossível. Mas a palavra fala o quê? Que para Deus nada é impossível. E é essa palavra que mudou a minha vida. Quando eu fui para essa comunidade terapêutica, minha mãe botou me deu um papelzinho assim, eu amassei, nem li, botei no bolso. Botei no bolso e fui. E quando eu cheguei na igreja, eu botei a mão assim e tava ali. Era o versículo que eu vou ler agora, Marcos 10, 27. Jesus olhou para eles e disse: para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus é, pois para Deus tudo é possível. Meu Deus. Esse versículo que mudou a minha vida. E da onde que veio? Da palavra. O que mudou a minha vida? A palavra. Então por isso que eu falo assim, a palavra é muito importante. Palavra liberta. Pode ser que tenha um dia lá que alguém vai orar por nós, a gente vai ser tocado, mas se a gente não chegar em casa e a gente não começar a ir para as escrituras, pra gente ter esse dia a dia, lendo a palavra. Assim, mas eu tenho dificuldade de ler. Lê um versículo. Né? Por onde eu começo, não sei, mas leia. Abra, peça direção. Vai lendo e vai, né? Vai lendo e vai. Eu tinha uma outra Bíblia, essa aqui faz 1 ano que eu tenho, desde que Jesus me tocou, era uma versão diferente. E eu já decorei aquela. E eu me perco nessa aqui. Porque às vezes eu vou ler, muda total. Essa aqui é a nova, né? Pra mim, essa aqui é melhor, que o pessoal entende melhor. Mas eu decorei aquela. E às vezes eu tô no culto, tô lendo aquilo ali e eu vejo que o pessoal tá olhando o data show, tá diferente do que eu tô falando. E esse dia eu me perguntei, né? Eu falei, Rosane, será que eu tô falando alguma bobagem? Eles dizem, não, é que tu decorou a tua outra. E agora eu tento ler todo dia essa aqui e esquecer. Mas não é fácil, porque tu já tá... Já tá gravado, né? Por isso que eu digo assim, inculcar. E por que a criança, ela tem que ter isso? Ela tem que inculcar. Ela tem que ter ali, ela tem que ter... Desde o dia, né, que Jesus mudou, eu entrei de cabeça. Lá em casa, a gente toca louvor 24 horas por dia. E agora vem a tal de Alexia, então é melhor ainda. Meu, é maravilhoso. Até a Alexia se converteu. É maravilhoso, porque tu sai, Alexia, toca louvor. Alexia, baixa o volume. Alexia, salmo. Alexia, provérbios. Alexia, livro tal. E tu passa o dia inteiro. Então eu durmo, a Giovana, que tá falando, tem 15 anos, ela era muito pequena, tinha 1 ano e ela faz em setembro. Ela fez 1 ano em setembro, dia 20 de maio o Senhor me pegou. Então, setembro para maio, 1 ano e pouquinho. Né? 1 ano e pouco. E desde aquilo ali, eu sempre durmo escutando louvor. Sempre. Isso é uma coisa assim, ligo ali, quando não é a Bíblia falada, né? E ela não consegue mais dormir também. E ela sempre fala, pai, bota louvor. Pai, bota isso, pai, bota aquilo. Acostumou. Por quê? Porque é a repetição. E por que a gente não faz isso? Por que a gente repete muitas coisas? A gente tem que assistir jogo de futebol, a gente tem que ir para campo de futebol, a gente tem que fazer isso, tem que passear. Isso é bom. A gente precisa disso. Mas por que a gente não faz isso com o que Deus quer fazer na nossa vida? Que é somente isso, é parar um pouco, sentar no sofá e ler. Conversar com ele, né? É tão fácil, né? Mas eu não sei orar. Vai no livro de Salmos. Tem tudo, né? É verdade. Lê Salmos. Né? Porque não tem como a gente criar um relacionamento com Deus sem a leitura. Como que eu quero viver minha vida? Pega Salmo 1 e lê Provérbios. Só o Salmo 1. Também. Mas pega o Salmo 1, daí tu escreve. Tu sabe com quem pode sentar, como que tu vai viver, quem que tu vai ouvir, aonde que tu vai ser plantado e por que que tu vai dar fruto. Tá ali, pronto. Não tem outro caminho, né? Não tem outro caminho. O caminho é esse. É bem claro. Não lembro quanto tempo faz, mas mais de 10 anos. Eu tinha um tempo que eu ganhava muito doação. Muito. Vinha sacos fechados de feijão, lentilha. E eu sempre fui de dividir. Nunca parou nada na minha mão. Eu nunca deixei estragar nada. Chega, vai. E eu
como tinha um pessoal lá no sítio que tinha problema com pensão, a polícia foi lá um dia e levou uns 2 que estavam lá para o albergue. Eu fui lá visitar eles, fiquei conhecido do pessoal do albergue. Daí eu ia lá levar a doação e um dia tá uma chuva muito forte. E eu cheguei lá, eu e o Luizinho. O Luizinho mora em Cruz Alta. Cheguei lá para largar uns negócios. E ia fazer a volta embora e o rapaz que tava ali na recepção me chamou: ô pastor, dá uma palavra para nós aí. E eu querendo fugir, né? Eu disse: mas não trouxe minha Bíblia. Não vai dar, vem outro dia. Não, a Bíblia é o que mais tem aqui. Puxou a Bíblia lá da gavetão, que nem diz. Aí não tive como escapar, Não né? teve Mas escapatória. assim, foi tremenda a experiência. É. Porque lá ele é um corredor, né? E as celas, elas abrem tudo pra cá, então sai todo mundo pra aquele corredor. E aqui é a parede. Então saiu todos aqui, ficou cheio de gente. Eu encostado na outra parede, Luizinho. Nós dois, ele fechou a porta e ficou nós dois naquele pó. E eu pedi pra Deus, aquela hora eu falei do Espírito Santo, não sei o que falar, ele falou Salmo 40. E eu ministrei o Salmo 40, orei e fui embora. Fácil assim. Fácil. Por quê? Porque a palavra, ela é fácil. Ela é de fácil entendimento. Ela nos leva a lugares onde a gente nunca imaginou estar e ela nos mostra o que a gente tem que falar. Mas é uma conexão do céu com a terra. É uma conexão do céu com a terra. Aonde eu poderia ministrar? Era ali. E eu não sabia o que falar, não sabia, nem queria estar ali. Eu queria fui entregar o que eu tinha que entregar e ir embora. Mas Deus queria que eu estivesse ali naquele exato momento, para que esse medo que eu sentia ali, ele dissesse assim: meu amor lança fora todo medo. Então só faz o que eu estou mandando fazer. E Lê assim, Salmo 40. e assim também, né? Quem sabe quem estava Simples. ali precisava ouvir, Mas eu né? acho que eu precisava mais que eles. Eu precisava desse ato de coragem. Às vezes verdade. falta ousadia na gente, né? Exatamente. Coragem, eu precisava dessa coragem para mim ver assim, Deus quer fazer muito mais. Exatamente. Porque não era eu. Eu queria fazer isso, eu queria entregar, porque é muito mais fácil. Quem O se que é limita. mais fácil hoje para nós? Né? Isso é uma coisa que eu sempre tive. Eu nunca cheguei na rua antes de ter um lugar para levar as pessoas e pensar: tu quer aceitar Jesus? Jesus pode mudar a tua vida. Nunca falei isso, porque eu já tinha esse entendimento. Porque quando eu falo que alguém quer aceitar Jesus, ele fala: eu quero. Tá, tu aceitou? Aceitou. E agora, o que eu faço? Eu levo ele para onde? Eu deixo ele na rua? Eu nunca falei isso. Eu digo: quer que eu te ajude? Tu quer internação? Tu precisa de um banho? Tu precisa disso? Precisa daquilo? Quero, então eu vou te ajudar. E quando eu comecei a fazer aliança com pastores aqui de perto, que tinham comunidade terapêutica, daí sim. Eu dizia: tu quer ajuda, eu te tiro da rua. Aí eu comecei. Daí o que eu fazia? Eu tirava da rua, levava no 44, eles tomavam um banho. Eu levava para cortar o cabelo, fazia a barba, comprava roupa na Por Menos, botava roupa nova, veste nova neles, botava dentro do ônibus e mandava para os comunidade terapêutica. Então essa é a parte nossa. A nossa é enviar. Agora quem vai mudar é Deus. Exatamente. Então não adianta nós chegar e dizer assim: porque tem que se vestir desse jeito, tem que falar. Não, gente, quem vai convencer é o Espírito Santo. Isso. Mas para ele convencer, nós precisamos ter um relacionamento diário com ele. Se eu não tenho intimidade, né? Como que eu vou ter intimidade? Com relacionamento. Primeiro é relacionamento, depois é intimidade. Quem tem intimidade sem relacionamento é com prostituta. Porque daí tu paga e tu vai ter ali intimidade. Tu não precisa ter relacionamento. Tu vai lá e paga. Então isso é pecado, é prostituição. Ponto. Então, relacionamento é começar. E o começar é onde? É aqui. Eu me relaciono com quem? Com a Bíblia. Eu me relaciono com oração, eu me relaciono com o devocional, eu me relaciono com o culto, eu me relaciono com a congregação, com o grupo de convívio. Depois desse relacionamento eu vou ter continuidade na intimidade em casa com Deus. O Espírito Santo vai começar a mover minha vida e eu vou começar a ministrar sobre isso. E através do que ele está fazendo em mim, vai fazer nos outros. Porque isso gera intimidade. A intimidade é tu entrar embaixo do chuveiro, né? E eu falo assim: o meu secreto é o meu chuveiro. Eu também falo a mesma coisa. Meu Deus, vocês não têm noção. É o meu secreto, porque é o meu tempo, sabe? É o meu tempo, porque ali eu não tenho... Ninguém... Não é ninguém, eu não posso nem ser confrontado comigo mesmo, porque eu não posso questionar o Espírito Santo.
Porque eu não tenho nada a não ser um sabonete e água. Então eu não tenho como fugir dali e dizer assim, não, passa só um pouquinho. Não é assim, é assado. Não, eu tô vendo, não é, não. É eu e ele, aquela água correndo. Então não tem, ele fala, tem que obedecer. Exatamente. Acontece muito comigo. Todas as minhas pregações saíram do chuveiro. É isso aí, é isso aí. E é uma coisa espontânea, né? Que tu ligou o chuveiro e começa a vir. E o Espírito Santo começa a ministrar. Tu tem que entender esse, porque é do jeito que a gente saiu do ventre da nossa mãe. Ali nós temos despido, ali nós somos nós. Então ali não tem como pegar um celular e... Não, parece, eu tô com dúvida aqui, eu vou colocar no Google. Porque daí eu vou conseguir formatar de uma forma que as pessoas... Não, ali ele vai falando. E você vai ter que falar o que ele falou. Né? Lógico, depois tu vai montar da forma correta. Mas Sim. tu vai colocar pra fora o que ele tá colocando ali, né? É isso. E eu faço a barba e rapo a careca e às vezes eu fico rapando mas não pode ser, ele pá, dá um corte. Ele tá, eu não vou falar mais nada. Só fala então, fala e eu vou ficar bem quieto. É bem assim. Ou tem uma saboneteira que tem do lado ali, eu vou me abaixar pra pegar e bato a cabeça ali, eu digo, meu Deus do céu. Sabe? E é isso que a gente, é o céu na terra, é isso que a gente tem que viver, é dessa forma. Tu parar ainda no carro, né, andando, tu parar no acostamento e chorar, né, e se questionar, meu Deus, por que eu fiz tanta coisa errada? Por que tu não tava... Porque assim, eu vejo muito isso, sabe? Porque a nossa busca, mesmo no tempo do pecado, se ela for verdadeira, Deus vai nos pegar. Porque a gente vai ter um encontro. Eu comecei esse processo realmente quando... Logo que o Lázaro tinha começado no primeiro CD dele ao vivo. Lá em Balneário Camboriú, um cunhado me deu. Casado com a irmã da Rosane. E eu escutava aquele testemunho dele, porque ele também parou de usar droga, ele contava o testemunho dele. E ali eu parava o carro, botava aquele CD e falava pra Deus, cara, por que tu não faz a minha vida o que tu fez desse cara? Mas como que eu falava isso? Usando droga. E Deus ia dar risada e dizer, o cara tá me tirando pra bomba, né? Só pode, ele acha que ele vai continuar no pecado e eu vou tirar ele pra depois ele continuar no pecado. Sim. Não. E eu entendi isso aquele dia lá naquela clínica. Porque eu me coloquei, né? Eu digo assim, não. Precisar ser curado interiormente. Nada, eu não quero mais isso pra mim, não quero. Eu quero você. E eu entendi isso, que eu não tinha pra onde ir mais. Aquele beco sem saída, só tinha alguém pra me tirar ali. Não era a Rosane, não era minhas filhas, era Deus. E quando ele realmente se inclinou, como diz no Salmo 40, porque olha que coisa linda. Deus se inclinar e colocar as mãos, nos dar as mãos para nos puxar. Cara, Deus precisa se inclinar? Não. Ele está sentado num lindo e sublime trono, ele precisa se inclinar. Mas olha o amor dele. E se a gente não entender esse amor, gente, por favor, acho que Deus precisa se inclinar para tirar de algum lugar. E eu entendi isso. Da onde ele nos tira? Da onde ele nos tira, mas aonde ele nos coloca? Quando ele nos tira, ele nos coloca numa rocha. Exatamente. Uma rocha, é rocha. Rocha é o que? É um lugar onde não vai ser abalado. Pode vir tempo, pode vir vento, pode vir cobrir aquela rocha, mas ela vai permanecer. Mas e quem precisa permanecer na rocha? Somos nós, que a rocha vai permanecer. E se a gente não permanecer, a rocha vai permanecer. É isso que a gente tem que entender. Deus é aquela cola muito mais forte que Super Bond. Exatamente, não tira e por nada. Ele consegue tirar. Porque não só é nós que tiramos. Exatamente. Que Deus tá ali, né? Nós que se afastamos. Mas por quê? Porque a gente não quer esse fácil. E ele é muito fácil, né? Um Deus que pode todas as coisas. E ele tá se disponível inclina para nos tirar. Da onde nós nos colocamos. Porque não foi... O diabo deve dar risada. Meu Deus do céu. Me culpou. Não precisa fazer nada. Vai com as costas largas já. Tem uns que o diabo diz assim, eu vou orar para que Deus pegue. E quantos tem? Eu fui um desses, né? Quantos deve, né? E muitas vezes a gente, né, tipo, claro, o inimigo, ele arma muitas articulações contra a nossa vida, mas às vezes nós nos colocamos em situação que não tem nada a ver. Mas nós já passamos por essa situação. Exatamente. Não é nada novo que o diabo faz. É verdade. Quem já teve um real encontro com Satanás também sabe que todas as situações são as mesmas. Porque o pastor Luiz Hermínio, que é o meu pastor, ele fala muito isso. Onde mais nós fomos usados,
por Satanás, mais autoridade a gente vai ter para ser usado por Deus. Isso é verdade. Né? E isso é uma coisa bem clara, porque aonde ele vai nos usar? Né? E é bem claro isso, né? Porque a gente consegue ver o que a pessoa fala, se é verdade ou não, porque a gente já passou por essa situação. Exatamente. Então, não que seja mais fácil, né? Não que seja mais fácil, porque a gente, na verdade, quer o quê? Que seja instantâneo também, mas não é. Não. E essa acho que é uma das maiores dificuldades que as pessoas têm hoje em dia, de orar e já querer que Deus trabalhe. E às vezes não respeita o processo que Deus tem para nossas vidas. O tempo né? de Deus, Porque né? hoje em dia, com a tecnologia, tudo ficou muito próximo. Eu quero saber a previsão do tempo, digita ali. Eu quero saber uma notícia, uma reportagem, algo que está acontecendo no governo, com o Brasil, algo do tipo, tá instantâneo. E aí eu vejo que muitas pessoas acabam se perdendo disso pelo costume, pelo hábito de ter tudo instantâneo na frente de um celular. Só que com Deus, né, é um processo totalmente inverso às vezes. Né? Nem tudo vai ser instantâneo, nem tudo vai ser rápido. E tem momentos também em que nós vamos passar por esses momentos difíceis, vamos dizer, e que Deus ele não vai falar conosco. Ele vai deixar nós na prova. Porque uma prova é assim, quando nós estamos na escola, nós vamos pôr em prática na prova aquilo que nós aprendemos, mas a professora não vai falar nada. Né? Então Deus, muitas vezes, ele permite isso. Por isso que a gente tem que ter o hábito de ler a palavra. Isso. Porque se eu esperar Deus falar, talvez ele não fale. Talvez ele não fale, nem sempre ele vai Mas falar. a palavra vai nos direcionar, porque ela é o guia ali, ela vai ensinar Exatamente. como criar filhos, como ter uma vida próspera, como casar, como se manter, né, nesse tempo difícil. Ela vai nos ensinar tudo. Tudo. É o nosso guia, é o nosso manual, né? E muitas vezes a gente tem muita coisa para fazer, muitas atividades, né? E a gente não consegue ter esse tempo. Que consegue, né? Na verdade. É que a gente não quer. E é bem claro isso, né? Hoje, se a gente for se remeter a fazer algo no reino, quanta coisa tem para fazer? É verdade. Quanta coisa tem para fazer? Mas a palavra fala, são muito poucos os ceifeiros. Os campos já estão prontos, gente. Já estão pronto. Porque não é aquilo que tu falou, não é de um dia para o outro. Não é de um dia para o outro. Por exemplo, nós levamos quanto tempo? 4 anos depois que eu fui ter o sítio. Então, 4 anos eu semeei na rua. Eu vivi dentro do Bom Pastor e do HCI ajudando. Então, e não desisti, porque era fácil. Eu sempre falei assim, quando tu tem recurso, tu vai lá, tu compra e faz. Mas não era isso que Deus queria. Porque logo que a gente teve o sítio, a Rosane falou assim pra mim, amor, vamos comprar tudo então? Vamos botar lá uns potinhos, panela, garfo, tudo. Vamos montar. Meu primeiro monitor eu peguei na rodoviária, antiga rodoviária, tava um bêbado lá, eu falei pra ele, vou te tirar da rua. Eu já conhecia ele, pastor, beleza, vamos lá. Daí dei um banho nele, lá, eu vou te levar, tu vai ser o meu monitor lá no sítio. Mas é que eu tô com uma moça aí, eu digo, ela vai junto. Vamos levar junto os dois. Levamos pra lá, 2 dias eles levaram tudo, não deixaram nós sem nada. Limparam o sítio, Chamaram alguém, o cara carregou e levaram. Mas daí eu entendi que não era nós. Era através de nós que Deus queria fazer. E daí nós freamos. Que agora nós vamos bem devagar. E a gente foi devagar e Deus começou a moldar, começou a colocar, começou a trazer, começou a dar uma doação aqui, outra ali. Porque era fácil, né? Porque daí eu dizia, é o Marcelo que fez. E é o que a gente começou a entender? Que nós precisávamos dividir o que nós tínhamos em casa. Então nós dividíamos o saco de arroz, nós dividíamos o saco de açúcar, nós não comprava para o sítio. Tudo que a gente comia, a gente dividia com eles. Entendi. Então era bem claro isso, é partir o pão. Né? Partir o pão. Porque quanto mais eu parto o pão, mais pessoas vão ser alcançadas e mais vai ser trazido, né? Porque a multiplicação é clara, é no partir do pão. O próprio milagre que Jesus fez, como é que ele fez? Com certeza aquele menino estava com pão e peixe para levar para casa. Ia ser talvez a comida de um mês, a gente não sabe, dias, meses, a gente não sabe, mas ele foi obediente, ele entregou pão e peixe. Passou e com certeza aquele ali, o que Jesus fez?
Ele multiplicou, mas ele dividiu. Uhum. E sobrou, encher o Encher. cesto para dividir. Pra dividir. Então, aí esse é o segredo. E daí eu entendi isso muito rápido. E foi prosperando, foi chegando. De caminhão chegava. Mas o que chegava? Chegava um caminhão, eu colocava no carro, levava para Santo Ângelo, levava para Palmeiras das Missões, distribuía na Getúlio. Então, nunca parou em nós. Como até hoje não para. Esse mês nós servimos 1000 refeições na cozinha comunitária. Nossa. 1000 refeições no mês. A gente tem uma cozinha comunitária que demorou 8 anos para acontecer. Né? 8 anos para acontecer. Faz 2 anos que ela tem. Porque o que eu creio assim, Deus mandou fazer, amém. Se Deus mandou fazer, não pode parar. Porque não adianta eu criar uma expectativa em alguém, principalmente quando se fala em comida ou dar alguma coisa. Então, o pessoal me cobrava muito, pastor, tá na hora, vamos fazer. Eu digo, não vamos fazer. Deus não falou, não vamos fazer. Exatamente. Sim. Deus não falou, não vamos fazer. E a gente faz um café para os homens. Uhum. Você já participou, Participei. né? Todo primeiro sábado de cada mês a gente faz um café. E daí naquele café eles me apertaram ali. Tinha uns 4, 5 ali. Pastor, vamos fazer, tá na hora de começar a cozinha. Eu digo, não, gente, não vou fazer. Não vou fazer porque eu conheço meu povo, não vai ficar só 10, 15 comendo, vai vir uns 50, 60, não conheço. E a gente sabe quanto custa numa refeição, hoje é R$25. Isso. Uhum. Então a gente sabe quando custa. Se é para fazer de qualquer jeito, não vou fazer. Para Deus é com excelência. Exatamente. As pessoas têm que sair daqui desejosas de voltar no outro dia para comer. Porque não é só o alimento físico sólido, mas é o alimento espiritual que eles precisam ouvir também. Tá, beleza. E nisso tinha um pessoal escutando a conversa. Cheguei em casa, o senhor me passou uma mensagem, falou, pastor, o que precisa? Eu digo, olha, eu nem cheguei a fazer o cálculo, porque eu não quero criar uma expectativa. Então faz o cálculo de 70 refeições por dia. Faz o cálculo, vê o que precisa e eu por 1 ano vou ajudar. Meu Deus. E eu não tive como escapar, né? Sim, era. Daí Foi eu a fiz o confirmação. cálculo, no outro mês nós começamos. E ele está nos ajudando desde o começo e não parou até hoje. Meu, que bem. Então a gente só melhora. E daí passa um, dá um saco de batata, passa outro, dá um saco de cebola, passa outro, dá arroz, o sítio manda isso, manda aquilo. Então, E assim vai. assim vai. E a gente alimentando multidão. E o melhor de tudo, o dia que vocês puderem ir lá almoçar com nós, é de segunda a sexta, começa às 11h30 até 12h45. Dessas 50 refeições, 35 é crianças, que vão sem os pais. E o mais lindo de tudo, que no começo, o que a gente fez? Nós servíamos numa marmita? Como é que é? Marmita que Marmita? chama? E eles levavam para casa. Pra gente ver como é que se ia comportar, né? Mas o meu desejo sempre foi, mesa. Sentar na mesa, ouvir um devocional e depois comer. Esse primeiro ano foi assim, o segundo ano foi mesa. Hoje eles chegam lá, eles sentam, tem o seu garfo, sua faca. Daí agora, hoje nós instalamos uma televisão lá. Um irmão ofertou a TV, então nós vamos botar ali o louvor, ou a ministração, ou desenho cristão, para eles ficarem intertidos ali. E o que eu vejo nisso? A gente está ensinando eles. Agora nós botamos um borrifadorzinho, um pano em cima da mesa, eles mesmos limpam a mesa, tiram o seu prato lá, aqui vai a comida, aqui vai o papel, então eles mesmos estão fazendo isso. Que benção. Meu Deus, Porque que eles bem. precisam, alguém precisa ensinar, né? Então, que seja nós, que eles tenham esse tempo ali que é muito pouco, mas pelo menos eles passaram ali, e quando eles forem grandes vão saber, não, mas eu estava lá na cozinha comunitária e foi falado sobre isso. Então a gente faz um uma devocional. Semente, né? A gente faz um devocional antes do almoço para quem está ali, ora e o pessoal come. E eles levam isso pra escola, né? Pros coleguinhas. E eles pros... querem estar ali, eles chegam 11 horas, 10h30 eles estão ali. O almoço começa a ser servido meio-dia, 15 para meio-dia. Então essa é a nossa vida, né? É entender o que Jesus quer fazer nesse tempo. E o que ele quer fazer nesse tempo. Eu vejo muito, ele quer realmente que todos os conheçam. Todos. Através do quê? Através do que ele está fazendo. E o que ele está fazendo? Alimentando. O que ele está fazendo? Curando. O que ele está fazendo? Restaurando. Porque é isso que ele está fazendo, né? Se nós formos ver hoje, tem mais mães na delegacia pedindo medida protetiva do que num círculo de oração, do que num culto de oração. Tem mais mães em ala psiquiátrica do que num culto. Acabou-se aquelas mães que vêm com as fotos dos filhos
no meio da Bíblia, ou vem com a camisa do marido, ou vem isso, vem aquilo, vem com alguma coisa, né? Para que seja orado e venha a cura. Por quê? Porque elas não conseguem mais. Elas não conseguem mais parar e dizer assim, não, eu vou para lá e meu filho vai ser curado. E as que vêm, que têm essa força, mas é que não conseguem, Alexandre. Porque é difícil, não é fácil. Eu convivo com isso todo dia. Tu chegar em casa e tu não ter nada dentro de casa porque o filho roubou para trocar por droga. Ou tá te ameaçando. Tu não sabe para onde ir, se tu corre para casa, se corre para lá. Sim. É aquele ditado popular, se eu ficar o bicho pega, se eu correr o bicho come. É bem isso. É um beco sem saída, assim. Então, a gente acredita, lógico, mas tem que ter força. Aí que entra a igreja. Aí é onde tem que entrar a igreja. Onde é que precisa entrar a igreja? É isso. A igreja tá lá. Não, irmã, vamos lá. Vamos ajudar. Nós vamos estar. A minha esposa, ela tem um chamado lá na igreja, um grupo de oração, né? Um chamado para oração que chama Desperta Débora. Começou na igreja. Mas Deus falou com ela que é da igreja para fora. Então, o que elas fazem? Ela coloca uma lista no grupo das mulheres e toda semana elas vão nas casas orar. Se junta lá 4, 5, às vezes 10, 15 mulheres. E elas na casa uma da outra. Uma casa pediu lá, tipo, a Dona Maria. Ó, pastora, pode vir orar aqui em casa. Elas se dirigem para casa para orar. Ai, isso de tarde. Né? Então, é isso que, essa essência que a igreja precisa voltar a ter. Esse desejo de estar relacionado com casa e congregação, junto, casa e congregação, porque não adianta, nós precisamos congregar. Sim. Nós precisamos congregar. Nossa, mas eu oro em casa, irmãos. Não é a mesma coisa. O fogo abrasador. Exatamente. É quando várias chaminhas estão. E que nem ali agora, nós estamos uma semana no turno de oração. Imagina o que Deus vai fazer nessa noite, na vigília. O ambiente gerou um ambiente de cura, gerou um ambiente de milagre. Então, ele só vai trabalhar. Só vai continuar fazendo o que ele está fazendo. Então, não é porque, eu vou... As pessoas vêm com fé e com esperança. E quando tu vem com fé e com esperança para esse lugar que está sendo gerado, o milagre, pode ter certeza que vai receber. A glória se manifesta, não tem, né? O poder de Deus se manifesta. Acredito muito, vamos para o monte orar. Lógico, Deus vai... Mas a gente precisa entender qual é o motivo. O que eu quero com isso? Eu quero ir lá para que seja só um momento e quando eu descer de lá, a semana eu vou fazer o quê? O que eu vou fazer durante a semana? Porque um monte pode ser a nossa casa, um monte pode ser o nosso trabalho, um monte pode ser o nosso carro, um monte pode ser... Não que eu não acredite, um monte eu acredito 100%. Nesse relacionamento, onde muitos juntos ali vão... Mas a gente tem que dar continuidade. É a mesma coisa que o culto de domingo, a mesma coisa que o culto de quarta-feira. É a continuidade. O que eu faço depois que eu saio? Porque tem outros dias durante a semana, né? Não, nós temos a vida toda, né? É verdade. E a palavra fala que ele está conosco todos os milésimos de segundo da nossa vida. Ele sabe um fio de cabelo que cai da... Imagina eu que não tenho cabelo. O que vai ser de mim? Ele já sabe todos os meus cabelos, já pegou. Eu tô perdido, não tem pra onde correr. Ele já conhece de lado a lado. Né? Ele já tá com todos os lados. O dele começou a pegar. O processo é mais devagar. Imagina o que vai sobrar pra mim. Mas é isso aí. Exatamente. A gente vê muito isso, né? Por exemplo, quando tu começa a ver aquelas crianças sentadas na mesa ali comendo, tu vê que eles dão valor pra isso, sabe? Um prato de comida, né? Tu vê que eles estão ali porque eles amam estar nesse lugar. Talvez não pela fome, pelo desejo de comer, mas ser tratado com dignidade. Exatamente. Ter ali um momento de sentar na mesa. E uma coisa que agora eu quero falar pra câmera. Pessoal, por favor, não levem celular na hora que vocês vão fazer uma refeição. Não sentem com um prato na frente da televisão. Usem a mesa, sentem na mesa. Sente na mesa, não sente na cadeira, mas sente em roda da mesa com seus familiares. Isso é muito importante. É verdade. É verdade. Quantas famílias, né, se distanciam por causa do celular, por causa da televisão, por causa dos afazeres, às vezes um em cada canto. Mas o que eu falo? Mas qual que é a diferença?
A diferença é que nós precisamos puxar a frente. Uhum. Nós precisamos chegar, sentar e dizer, pessoal, aqui, vamos sentar Vamos aqui. ter comunhão aqui. O celular deixar lá, porque isso aqui é benção. Mas nos tira um tempo assim, né? E tira tempo. Tira. Então não adianta a gente se enganar que não tira, que tira. Por isso que esse momento é muito importante, né? Esse momento de mesa, de mesa eu digo de conversa. Sim. Ali, mesmo que seja para brigar. Não é verdade? Mesmo que seja para brigar aqui. Família vai brigar, não tem Sim. como não brigar. Ali tu vai discutir, ali tu vai se acertar, mas não levante da mesa. Né? Não É levante verdade. da mesa. E isso é muito importante. Esse tempo de se desligar do mundo, né? Desligar a TV, desligar o celular, deixar no modo silencioso. O primeiro jejum que a gente fez em família. 40 dias, sem televisão. Até o cachorro tinha televisão em casa. E passou 40 dias e ninguém mais ligou a TV. Passou. Ninguém mais ligou e o Espírito Santo falou pra mim, e agora? Eu digo, agora eu vou dar as TV. E a gente ficou só com uma TV na sala. E ficou só com aquela. E é muito difícil a gente parar pra olhar, porque eu tenho uma vida muito corrida, né? Então, não porque eu não quero. Hoje é diferente, eu não posso, então eu tô aqui, daqui a pouco eu vou sair daqui, vou pra vigília, então a gente já chega em casa, amanhã tem compromisso, e a igreja cresce, as bênçãos vêm, mas os problemas também vêm, né? Então a gente tem que saber conciliar tudo. E o jejum é algo muito interessante, porque assim, às vezes a gente diz, vamos dizer, um jejum do alimento, vou tirar o que mais gosto. Mas eu não fico sem carne. Mas eu não fico sem isso, sem aquilo. Não consigo ficar sem. E eu tinha esse dizer, eu não consigo ficar sem carne, não consigo sem ter uma carne no alimento. E a gente fez um jejum de 21 dias e foi tirado a carne. E eu tinha aquela sede que precisava ter carne. E eu fiz e isso cessou. Não tenho mais aquela vontade, aquele que eu falava assim, eu não consigo ficar sem. Hoje, pra mim, se não tiver uma carne na refeição, tranquilo. Né? Então, o jejum, ele mostra que a gente não é refém, não é dependente daquilo, né? Que a gente pode vencer. Na verdade, o que a gente precisa entender, né? Não é porque a gente quer fazer, porque a gente vai vencer algo. A gente vai saber que a gente pode viver sem aquilo. É exatamente isso. Não é o vencer, é o viver sem aquilo. E quanto mais eu jejuo, mais eu vou estar lendo a palavra, mais eu vou estar orando, mais eu vou estar à disposição do quê? De ter um relacionamento com Deus. Porque o que a gente faz? A gente tem uma sede pelo que é bom, não é? Por exemplo, carne é muito bom, doce é muito bom, refrigerante é muito bom. Né? É bom isso, Deus que fez. Mas Deus é muito melhor que isso. Exatamente. Né? Então a gente às vezes troca, mas eu tenho um aniversário para ir. Mas eu não vou deixar de ir no aniversário. Né? Mas naquele dia eu tenho um compromisso, eu tenho um grupo de convívio para ir. Eu tenho um culto de oração, eu tenho um irmão que está precisando que eu vá na casa dele, conversar com ele, orar com ele, ouvir a ele. Não, mas eu não vou deixar ele no aniversário. Né? E esse é o maior problema nosso, que a gente coloca coisas que talvez não seja tão importante quanto uma vida, né? Porque naquele momento que eu tô junto ali, eu posso liberar uma palavra que aquela pessoa esteja precisando. E a gente deixa de estar nisso. Mas lá também vai ter. Eu não sei, né? Cada um pensa de um jeito. Mas eu acho que quando a gente tem um encontro verdadeiro com Deus, verdadeiro mesmo, a gente vai fazer muito mais do que a gente tá fazendo. E a gente vai deixar aquilo que tu falou, a gente vai largar muitas coisas, a gente vai abdicar de muitas coisas para que realmente Deus faça através de nós. E o jejum é isso. Mas eu não vou nesse churrasco. Eu adoro carne. Mas só em não ir já é um jejum. Porque quem que não vai... Quem gosta... Eu, por exemplo, sou apaixonado por carne também. Né? Pra deixar ele no churrasco, o cara tem que ser ponta quente, entende? Porque... Não, e quando eu fiz o jejum, caiu o mês que tinha aniversário todo final de semana. Aí eu ia no final de semana, todo mundo comendo e eu só no ovo. Mas é isso aí, é isso que Deus quer, né? Deus quer que a gente realmente encontre Ele e continue com Ele, né? Porque nós que vamos encontrar Ele, Ele está à nossa disposição. Sempre, sempre, sempre. Então a gente vê muito claro isso. E nós
vamos numa casa de apoio que é ali perto do hospital toda quarta-feira. Uma casa de apoio, essa aí é o pessoal que faz quimioterapia, radioterapia, que vem de outras cidades. E a gente vai ali 40 minutos, o máximo 1 hora, na parte da tarde. E a gente vê realmente quem quer e quem não quer. Porque as pessoas estão ali. Mas arrebentaram, porque a quimioterapia, a radioterapia, e é um momento ali que tu vai cantar um louvor, vai orar, vai liberar uma palavra. E é muito poucos os que vão. Mas a gente não força, a gente tá ali. E a gente não vai desistir. Porque a palavra fala 2 ou 3, reunidos em meu nome, ali eu estou, né? Nisso, tá? Aham. Exatamente. Então, ponto. E muitas vezes o que a gente quer? A gente quer quantidade. A gente quer que esteja cheio, a gente quer que isso. E não é isso que Deus quer. Daqui um pouco, Deus vai fazer através de um. E aquele um, eles vão perguntar, tá, mas como é que tu foi curado? Não, fui curado aquele dia aqui. Aquele O um se pessoal veio multiplica. aqui, o pessoal orou, e eu tenho certeza que naquele dia. Porque a fé, né? A fé que a gente tem que ter. Dizer assim, eu vou sair daqui hoje, desse podcast, e vou chegar, vou dobrar o meu joelho e Deus vai mudar a minha vida. Ah, mas se não for hoje, vai mudar. Vai mudar. Vai mudar. Vai ser amanhã. Não sei se vai ser amanhã, mas ele vai mudar. Vai mudar. É isso que a gente tem que passar para as pessoas, que a gente não sabe o dia, não sabe a hora, não sabe. nada. Mas acreditar, ter fé, né? Perseverança. E em tudo, né? Eu tenho 55 anos, como eu falei, em 89. Então, 89 faz tempo, né? Eu comecei a trabalhar no ramo de alumínio, na Alcoa, uma empresa que era aqui em Juí. Dessa empresa eu fui transferido para Blumenau. Empresa que fabrica perfil de alumínio para transformar em esquadria. Porta, janela. E eu me apaixonei mesmo por esse trabalho. Eu amo fazer isso. Tanto é que eu tô até hoje, né? Fazendo isso. Eu sempre tive o desejo de ter uma própria serralheria. E demorou 33 anos para ter. 33. Então não foi 1 ano, 2 anos, foi 33 anos, a idade de Cristo, para ter, né, essa serralheria. E hoje nós instalamos uma obra na Bruni, que é a maior, uma das maiores indústrias do Rio Grande do Sul. Né? Então a gente começa a ver o mover de Deus, né? Porque o que ele quer? Ele sabe que tudo que for gerado dentro da madeira vai ser gerado para o reino. Não é para nós. Eu nunca orei pedindo alguma coisa para mim. Nunca orei. Depois que Deus me pegou, eu sempre falo assim, Senhor, eu quero que seja estabelecido o teu reino. Nós estamos nesse propósito para quê? Para que o reino seja estabelecido. E ele começa a colocar, ele começa a dar. Mas aquilo que eu digo, às vezes ele dá de conta-gotas, às vezes ele dá bastante, daí tu já se soberbece, daí ele já vem, já... É que busque a mim, as demais coisas serão acrescentadas, né? E nós somos para Bruni hoje, instalamos lá umas portas. Eu já trabalho há um bom tempo com isso, né? Hoje a gente está nas maiores construtoras do Rio Grande do Sul, instalando porta interna. Vou te dizer que quase todas as maiores. Que benção. Que benção. E eu entendi muito rápido isso, muito rápido, né? Porque eu sabia que eu já tinha, financeiramente eu fui bem melhor na minha vida financeira antes de Cristo. Mas eu não conseguia ter algo, né? Eu não conseguia ter algo, porque quanto mais tu ganha, mais tu gasta, quanto mais tu ganha, um saco furado, como diz, né? E depois eu entendi isso, que não importava para mim quanto que eu ganhava. Importava para mim eu entrar na minha casa e ter paz. E saber que eu vou voltar para casa e vou sair de casa da mesma forma. E isso que eu comecei a entender. E Deus começou a mostrar que não era o que eu ganhava que ia fazer com que a minha família fosse feliz. Porque eu dava tudo que eles precisavam. Elas tinham isso, tinha aquilo, tinha tudo que precisavam. Então eu ainda batia no peito e disse, não, só um pouquinho eu trabalho. Eu dou tudo que vocês precisam. Mas não era porque eu dava. Eles queriam que eu estivesse com eles. Eles queriam que o pai estivesse ali, que o marido estivesse ali. As meninas mais velhas, o Matheus, eu nunca fui pegar boletim na escola. Nunca fui lá em festinha de final do ano, na escola. A Giovana, eu aproveitei tudo isso. Eu vi ela caminhar, eu vi ela falar. Eu acompanho. Até hoje eu tenho que buscar na escola e levar com 15 anos. Então, é diferente. Por isso que eu digo assim, é muito precioso o que Deus faz na nossa vida. É verdade. Porque o que Ele faz é maravilha, sabe? E tu realmente olhar e dizer assim, eu tive essa chance.
e não aproveitei. Mas não é por isso que eu não amo as minhas filhas e não é por isso que eu acho que elas dão mais valor para isso do que a própria Giovana, né? Porque para ela é normal o pai ir lá na escola. Eu sou o motorista dela. Ela me passa uma vez, tu vai vir ou não vai, pai? Eu vou lá, não, vou. Tô lá. Mas é isso que eu digo, as outras não, né? Eu nem descia do carro louco, drogado dentro do carro, largava elas lá no carro. Então, mas elas entenderam esse processo de Cristo na nossa casa, então elas são apaixonadas da mesma forma. Imagina tá ter um testemunho assim na família, né? A Isabela, ela se formou em engenharia civil, ela não deixou uma matéria para trás. E trabalha com nós desde os 15 anos, vai fazer 27. Eu nunca cheguei a perguntar para ela, ei filha, como é que foi? Me mostra, nunca, só perguntar para ela, e aí Isa, como é que tá? Eu disse, tá difícil, mas eu vou conseguir. Nunca, ela se formou no tempo certo, estudando de noite em engenharia civil. Hoje eles estão morando em Portugal, meu genro passou num estudo para uma bolsa, né, numa universidade para carro elétrico. Eles foram para lá em fevereiro desse ano. Ela já está trabalhando na Leroy Merlin, que é uma das maiores lojas de material de construção do mundo. Nossa. Trabalha lá. A Gisele tem 22 anos, já faz também 2 anos que casou. Mora aqui em Juí, com o Carlos, tem uma escola, então, dona de escola com 21 anos. Escola com princípios cristãos. É Grande Mostarda, Grande Mostarda, né? Então, tudo isso, né? O que foi gerado? Gerado nelas, né? Porque Cristo pegou a família toda. Então, imagina para elas, tudo que elas queriam, ver o pai e a mãe sem brigar, ver o pai sem estar ali louco, o pai tá em casa, tá junto, né? Todo mundo junto, todo mundo fazendo junto, e é isso que eu vejo, assim, a necessidade hoje da gente trazer esse Jesus para dentro da nossa vida, para dentro da nossa casa, e a partir de nós, né? Porque querendo ou não, Deus, ele ama a família. Né? Ele ama. As pessoas podem dizer que não, mas ele ama, ele ama. Deus, ele fez o homem e a mulher a partir da família. Exatamente. Ele fez o homem, depois ele fez a mulher, para que os dois juntos formassem uma família. Ele não fez homem e homem. Ele não fez mulher e mulher. Ele fez um homem, o homem descansou, ele fez a mulher. E desse homem e dessa mulher ele gerou um filho. Então se constitui uma família. A família, o modelo de família está aqui. O resto é tudo mentira. O que é família é um homem e uma mulher que constitui uma família. Fora disso, não é família. É verdade. Não tem como eles nos enganar. Nós conhecemos a palavra. Nós conhecemos a verdade. Exatamente. Então nós não estamos... Ninguém está mentindo. Né? E o que está escrito aqui, Deus fez isso. Ele fez tudo perfeito. Exatamente. Ele deu um nome. Ele ainda foi tão bom que ele disse assim, agora você dá um nome. Depois. Você dá um nome e vai dando nome. Vai dando. E aí o que acontece? O homem achou que era maior que Deus. Deus deu uma ordem que não era para mexer onde não podia mexer, para não comer do fruto. Foi lá e comeu. Então, Deus não tem nada a ver com isso. É a desobediência que nos levou ao pecado. Exatamente. E agora o que a gente faz? A gente tem que reconstruir uma vida. Né? E reconstruir uma vida, mas na verdade. Porque Cristo morreu por mim e por vocês para que nós pudéssemos ser eliminados desse pecado. É verdade. E viver uma vida prazerosa. Aquela plaquinha de não pisa na grama não tem mais para nós. A gente sabe que não pode pisar. O véu se rasgou. E quando a gente tem os olhos abertos, vai ser muito mais difícil. Porque a gente vive os frutos do Espírito Santo, né? Que é paz, a longanimidade, a benignidade, né? Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós temos os frutos dele, né? Então, nós vivemos na paz do Senhor mesmo, né? E através da vida de Jesus, a gente voltou a ter o livre acesso a Deus, né? E só tem e às vezes a gente pode dizer assim, mas tem que falar em salvação, tem que falar em salvação. Nós falamos em Jesus, Jesus é a salvação. Jesus é a salvação. Não existe salvação sem Jesus. Não existe uma ministração, não existe uma palavra, não existe nada mais importante que Jesus dentro de um processo. O único caminho que leva a Deus é Jesus. Jesus é a salvação. Então não adianta nós querer inventar algo para a salvação é Cristo. Exatamente. Conhecer a verdade. E a verdade vos libertará.
Caminho, verdade e vida. Ele já deixou esse caminho pronto. Nós não precisamos inventar, não precisamos pegar uma patrola e abrir um novo. Não, o caminho já está pronto. Tá pronto. Vai ter uma pedra, vai ter um toco, vai ter um edifício, vai ter uma montanha. Nesse caminho. Mas esse caminho, ele vai realmente estar ali. Nós vamos passar por tudo isso. E se nós desistir, nós vamos sair fora. É a mesma coisa que Jesus no barco, né? Tu acha que Jesus não sabia o que ia acontecer? Com certeza. Ele sabia, ele estava dormindo porque ele estava tranquilo, porque a autoridade de Deus sobre a vida dele. Deus não ia deixar o barco virar ou ia se afogar, não. Mas os discípulos junto, caminhando com ele, sabendo tudo que Jesus já estava fazendo. Eles ficaram com medo. Tendo Cristo no barco. Não, imagina a situação, ele deve ter ficado louco, né? Os caras me acordaram, eu dormi. Pra quê? Pra eles duvidar do que Deus está fazendo, porque eles estavam duvidando do que Deus estava fazendo, não era o que Jesus estava fazendo. E daí ele vai lá, calmou o vento, calmou o mar, calmou a tempestade e atravessaram para o outro lado. E muitas vezes isso é a nossa vida. A gente não acredita que Jesus está em nós. É verdade. A gente não acredita, né? Tipo, mas por que tanta dificuldade? Por que tanta... Porque a gente não acredita. Porque se a gente entregar realmente a nossa vida para Cristo e a gente saber que a tempestade vai vir, que a luta vai vir, que o dia ruim vai vir e vai chegar, a gente sabe que isso vai passar. Vai passar. E a gente sabe que o maior desejo de Jesus é que a gente saiba disso. E que a gente se volte para ele e diga assim, eu sei que foi difícil esse dia, mas eu passei mais um. Eu sei que amanhã vai ser melhor. E se não for melhor, amém. Vamos embora. É isso que a gente tem que viver. É nessa esperança que a gente tem essa certeza que a nossa vida é muito melhor do que era. Muito melhor. Muito melhor. Não tem quem não entre no caminho do Senhor que não olhe para trás e diga hoje... Só não vai ver isso quem não teve um encontro verdadeiro. Exatamente. É verdade. Mas pode ter, porque é maturidade. É o desejo de estar, é o relacionamento, é a intimidade, é o dia a dia. É o não desistir. É o não desistir. Porque quando eu desisto desse Cristo que muda, eu vou voltar a fazer o que eu fazia. E fazer o que eu fazia, já sabe o que vai acontecer. Exatamente. Já sabe o caminho que vai levar. Ah, mas se eu não casar com a Maria, eu caso com a Tereza. Se eu não casar com a Tereza, eu caso com a Joana. Porque eu casei com uma e não deu certo e me separei. Tu vai continuar se separando. Enquanto não entender que Deus vai preparar esse casamento, que Deus vai preparar essa família, e quando Deus realmente preparar, você não vai se separar. Mas também pode se separar, não é impossível, né? E a gente tem realmente que entender isso. Algumas coisas podem acontecer no meio da caminhada, mas também por isso que existe o perdão. Que tu pode perdoar e pode continuar a vida. Né? Em todos os casos a gente encontra na Bíblia o que pode e o que não pode, né? Porque a Bíblia é sim, não tem talvez. Não tem meio termo, né? Isso eu posso, isso eu não posso. Ponto. Não tem. Então, é bem claro. Relacionamento entre homem e mulher está na Bíblia. Os demais. É dessa forma que tem que viver. Então, é bem claro isso, né? A forma que a gente se move como ministério aqui em Juí. E a gente não se move porque a gente quer ser melhor que ninguém. A gente se move porque a gente tem um chamado para isso. E eu não posso deixar de fazer porque... talvez as pessoas achem que a gente quer ser melhor. Não, nós não queremos ser melhor que ninguém. Nós queremos aguçar nos outros para que os outros façam também, para que tenha mais gente fazendo. Também, com certeza vai ter, nossa. É isso que a gente tem que fazer. Nós temos uma escolinha de futebol há 13 anos. Que massa. 13 anos. Da escolinha de futebol veio o sítio. Do sítio, hoje nós temos um sítio em Horizontina também. Então nós já temos 2 SOS Vida. Do SOS Vida saiu o Residencial Inclusivo. O Residencial Inclusivo é uma casa onde a gente abriga homens e mulheres acima de 18 anos que saem dos lares, não tem familiar ou tem uma leve deficiência física ou mental e não tem ninguém. Essa casa era nossa. E antes da pandemia eu coloquei para vender. E não chegou ninguém para comprar. Vinha lá e aquele negócio, Deus que me deu, então Deus que vai mandar o comprador. E daí a gente fez um propósito. Nós vamos vender se for à vista, no dinheiro, nesse valor. Aí chegavam, queria dar um porco, um carro, não. E daí veio a pandemia, todo mundo se fechou.
né? E a gente já tinha esse projeto, o pessoal já tinha me chamado para colocar esse residencial inclusivo. E eu chamei as meninas, né, Rosane, e falei, ó, a gente não vendeu essa casa, né? A Isa vai casar, a Gisele vai casar, vou ficar só eu e a Giovana e a Rosane. Matheus em Blumenau, Gabriela em Maringá. Vamos vender a casa, né? Tá, vamos vender. Daí, beleza. Daí não vendemos, chamei elas de novo. Eu digo, ó, vamos entregar essa casa e vamos fazer o residencial inclusive na nossa casa. E as meninas, não, pai, faz o que tu quiser. Chamei a Thaís, que é a nossa gestora, já, a casa já tem. Então pode dar andamento ao projeto. Então essa casa, ela é a casa onde Deus nos pegou. É a casa onde a gente transformou numa casa de oração, onde Deus realmente mudou a nossa vida e onde Deus está transformando a vida. Tem 7 acolhidas lá. E elas nunca viveram uma vida tão maravilhosa como elas vivem hoje. Elas nos ajudam na igreja, as meninas, só tem mulher lá. Nos ajudam na igreja, elas estudam, elas são comprometidas, sabe? Nunca mais deu crise nenhuma nelas. O que dá é alguma coisinha assim, que é a família, né? Mora todo mundo junto, já faz 2 anos que a gente tem um residencial inclusivo. Então é a nossa casa que a gente transformou nesse residencial inclusivo. Eu sempre falo assim, é uma casa que se tornou um lar para elas, porque foi gerado uma família lá dentro. As minhas filhas se formaram, elas casaram, tudo lá dentro, tudo aconteceu lá dentro. Então há um ambiente que foi gerado, né, de restauração. E daí da casa, do residencial, veio a cozinha comunitária, que também já vai fazer 2 anos. E da cozinha comunitária agora a gente foi pro residencial de idosos. Ai, que legal! Agora acredito que acho que começo de novembro a gente já começa a colher. É bem ali perto do São Luís. Vindo do bairro Centro, chegou naquela igreja ali, tem uma igreja na esquina Cepã, dobrou à direita na esquina, 100 metros. Vai ser ali. Nós vamos acolher 15 idosos e vamos também ter alguma coisa de creche. O filho pode levar lá o pai e a mãe, depois vir pegar no final do dia. Ai, que legal, meu Deus. Então, isso já é uma realidade também. Compramos o que faltava essa semana para montar o residencial, agora faz algumas questões burocráticas. Então... Que bênção. Meu Deus, olha. Deus foi alargando as fronteiras o que eu quero para 2024 agora é realmente fazer com que tudo isso que esteja acontecendo seja melhorado, né? Sim. Agora, se Deus mandar fazer mais alguma coisa, a gente vai fazer, mas tem que mandar fazer. Agora você vai ter que direcionar. Porque, querendo ou não, a gente precisa também estabelecer, né? Precisa estabelecer e fazer com excelência. Porque são vidas. Todos esses projetos que eu falei para vocês é vida. É vida. É criança, é homens, é mulheres e agora são idosos. Então, começa ensinando e termina cuidando. Meu Deus, que Meu bênção. Deus. Né? Então, é muito forte isso, né? O que Deus tem para a igreja. Por isso que a gente quer inculcar na igreja que eles precisam entender. Hoje o Mevan, né, e Joelho se movimenta dessa forma. Né? Não que o Mevan, não. Nós nos movimentamos porque Deus deu essa palavra para mim como pastor para o reino, né? Não que as outras não se manifestem no reino. Tem muitos que podem ensinar, podem cuidar de famílias, né? Então, não é porque nós estamos fazendo que nós somos o melhor, não. Nós estamos fazendo o que Deus nos chamou para fazer. Que é um propósito, cada igreja tem o seu, né? É um chamado. E que bom que se levante mais pessoas para ajudar, para fazer, né? Eu sempre falo assim, dar comida é muito fácil. Agora, trazer para perto, para conhecer e mudar a vida... É um outro processo. Muito mais difícil, mas muito mais prazeroso. Com certeza. Porque o difícil é tu criar uma expectativa e a pessoa não corresponder. Porque a gente quer, né? O homem quer, a gente quer ver a família restaurada, a gente quer ver a pessoa fluindo no Senhor e muitas vezes não acontece. Por isso que a gente tem que ter os olhos realmente voltados para a cruz. É verdade. E dizer assim, não deu aqui, mas daqui a um pouco outro vai chegar e vai falar e Deus vai pegar. Então é isso que a gente tem que entender nesse tempo, que é esse movimento, né, que Deus está fazendo no reino, no mundo todo, né? Porque tem muitas pessoas fazendo, né? Sim. Uns de uma forma, outros a gente não pode parar de fazer. E sempre falar, né? Precisa
precisa se conectar com a palavra. Exatamente. E nós louvamos a Deus, né, por o Nossa, Senhor ter esse ministério, esse chamado, né? quantas vidas são alcançadas, Que, né? e que, nossa, com certeza vai inspirar muitas pessoas. Né? Que Porque muitas é um pessoas. ministério lindo, a gente ouve falar, né? Mas a gente não sabia a fundo como tudo... Não, eu convido vocês, né? Por favor, Tinha- vão lá conhecer. Pode Isso deixar. para vocês é muito importante, né? Porque vocês se relacionam com muitas pessoas. Porque daqui a um pouco tem alguém bem pertinho de vocês que precisa de ajuda. É, Exatamente. E, e tem... e eu sempre falo assim, hoje a gente precisa entender isso. Nós não pregamos placa. Uhum. Nós precisamos sim, nós precisamos ter lá, a gente tem um direcionamento. E eu falo assim, aliança, cobertura espiritual é do céu para a terra, é Deus. Agora nós precisamos ter aliança. Nós temos uma aliança com o meu avô, pastor Luiz são os meus pastores. Eu caminho na obediência deles. Do Mevan e Juí. Nasceu o Mevan Panambi, nasceu o Mevan Santa Rosa, nasceu o Mevan São Luís, nasceu o Mevan Santiago, nasceu o Mevan Santana Livramento e nasceu o Mevan Santa Maria. Meu, que benção. Um cara que era usuário de droga. É. E só queria o quê? Não perder a A família. família. Gente, E agora não tem. É surreal, gente, não tem. É 100% Deus. Eu sempre falo assim, eu olho assim, tem dias que eu chego em casa e digo assim, Rosane, não tem Não, tem explicação. A nossa oração, Deus, não sai de perto de nós. Não sai de perto de nós. Se sair, nos coloque num lugar melhor e coloque alguém aqui, por favor. É que tu deixou o teu coração disponível pro reino, né? E às vezes a gente vai achar pessoas que não concordem. Mas como que eu vou fazer? Eu vou sentar na mesa para ouvir as pessoas fazer o que elas querem que eu faça? Ou eu vou fazer o que Deus... Exatamente, que Deus tá ordenando, tá né? fazendo. Então é difícil, né? Não é Difícil fácil. porque muitas vezes a gente passa por... Perrengue, que nem diz. Não, tu passa, não, porque manda, porque só ele fala, só ele faz, e não escuta ninguém. Não Mas é isso. que nem o senhor falou, tem essa hierarquia, né? É. De ouvir a Deus, né? Porque... Mas eu ajudei, eu digo, irmão, amém, que bom que tu ajudou. Que bom. Então continua ajudando. Ah, mas eu não quero mais congregar. Amém, irmão, Deus abençoe. Mas vai para outro lugar e continua ajudando. É isso que a gente tem que entender. Ninguém é dono de ninguém. Ninguém é dono. Nós temos um dono. Nós entregamos a vida para Jesus. Nós não temos mais vida. Ele é o nosso dono. Isso nós não temos mais. Mas ninguém tem o direito de querer botar um cabresto em nós. Eu sempre falo assim, meu Deus, eu me livrei da droga, agora eu vou deixar que me ponha um cabresto e tudo que Deus fez na minha vida, agora eu vou andar sobre desobediência? Não quero isso para mim. Então, se eu ver que eu estou atrapalhando, sai fora. Isso é bem claro. Se eu tiver que atrapalhar, ou se eu for atrapalhar, eu peço a Deus, Senhor, por favor. E essa é a minha oração todo dia, Senhor, eu não quero voltar para trás. Se for para voltar para trás, me recolhe. Me recolhe, não quero. Não quero, por quê? Porque é bem claro, não é o Marcelo Meneghini, não é o Marcelo, marido da Rosane, pai da Giovana, pai do Matheus, pai da Gabriela, pai da Isabela, pai da Gisele, sogro do Carlson, sogro do Pedro, não. É o Marcelo que fala em nome de Deus. Então eu vou envergonhar quem? Deus. Né? Ah, posso cair? Posso. Mas eu tenho que ter essa certeza que eu não quero mais. Porque eu sei a quem, né? A quem eu me dirijo, a quem eu falo, a quem eu envolvo as pessoas, não é no que eu estou fazendo, mas no que Deus está fazendo. É verdade. E esse envolvimento, ele se torna muito mais prazeroso, mas mais perigoso também. Porque se nós não estamos alicerçados naquela rocha, se a gente não tem essa certeza, um dia vai desmoronar. Por isso que é muito importante a igreja. É muito importante a comunhão, é muito importante, muito Que ali é o importante. corpo tá unido, Não né? tem esse tempo, assim, que vocês estão se dispondo a ouvir, a falar, né? A realmente incentivar as pessoas a virem aqui e trazer um testemunho para que outros escutem e vejam assim, tem jeito, tá lá o pastor Leo, que foi impossível para Deus. Tá lá o que Deus fez na vida dele. Pá. Gente, se ele fez na minha vida, ele faz na vida de qualquer um, porque eu era qualquer um. Depois que eu entendi que eu não era qualquer um, era filho de Deus.
Ele nos ama de qualquer forma, de qualquer jeito. Ele ama todos iguais, da mesma forma. Da mesma forma. Da mesma forma, não tem Jesus filho morreu predileto. por todos, não foi por... Não, ele era o predileto. É. Ele era o escolhido. Ele era o único. É? E ele entregou, ele podia dizer ali, aos 45 do segundo tempo, não quero Não mais. É? Deus chega de brincar de Salvador. Mas ele sabia que não era uma brincadeira, era uma verdade. E ele precisava morrer para que a gente tivesse essa vida que a gente tem hoje. Então é isso que a gente precisa saber, a gente precisa viver. Cristo em nós é a esperança da glória. Nossa, é. Cristo em nós é a esperança da glória. Não é outra forma. Não é o que a gente veste, não é o que a gente come, não é o que a gente vive, mas Cristo em nós. E tudo que vocês estão fazendo aqui, eu tenho certeza que vai refletir muito a glória de Cristo. Amém. Amém. Pode ter Esse é o Olha. propósito. Eu quero só, vai concluir duas palavras que a gente se move, né? Eu já li uma ali que está em Marcos, e no nosso dia a dia, no nosso SOS Vida, que é nossos projetos sociais, né? Que é o Instituto Humanitário Educativo SOS Vida, a gente tem Provérbios 31, 28, que vai falar, os seus filhos, tá? Mas primeiro eu vou ler o 8, tá? Que é o 31, 8. Fale a favor daqueles que não podem se defender. Proteja os direitos de todos os desamparados. Fale por eles. Seja juiz justo. Proteja os direitos dos pobres e dos necessitados. Esse aqui, 31, 8. É o que a gente se move. Esse que a gente acredita, né? E depois vai falar, os seus filhos, né? Que é no 28. Os seus filhos respeitam e falam bem dela. O seu marido elogia. Eles dizem, muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. Esse é o provérbio que eu leio todo dia para minha esposa. Que bênção. Então, é esses três, né, que faz com que a gente se mova dessa forma. Nossa, que bênção. Né? Nossa, então, pastor. eu sabia que a Rosane foi... Eu sempre falo assim, Deus fez um milagre na nossa vida através da vida dela. Porque com certeza, né, tudo que ela orou, tudo que ela pediu foi a mesma coisa. Termos uma casa, termos uma família, né, para que as nossas filhas, né, a nossa geração entendesse tudo isso, né, o que Jesus fez na nossa casa. E que a gente gere isso em mais casas, né? Exatamente. Não porque hoje a gente está à frente do ministério, né, que talvez muitas pessoas têm se achegado e têm crescido de uma forma sobrenatural que Deus tem feito, né? Mas talvez daqui uns meses, anos, eu não esteja mais aqui, não esteja mais à frente, mas Deus vai dar continuidade. Com certeza. Porque não é para nós, é através de nós. É através de nós, Exatamente. E há esse exatamente. desejo nas outras pessoas de realmente fazer com que Cristo seja conhecido, né? Exatamente. Só tenho a agradecer a vocês e o que vocês precisarem, né? Eu falo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas eu falo muito mais ainda. Eu e a minha casa estamos aqui para servir vocês. O que precisar de mim, da minha casa, da igreja, dos projetos sociais, a gente está, né, disponibilizando aí para ajudar, né? Qualquer Amém. coisa que precisar, nos procure, que tiver dentro da nossa possibilidade e a gente puder fazer, a gente vai fazer. Nossa, Amém, foi bênção, gente, assim. Eu tô de boca aberta, assim, ainda até tô. tentando raciocinar tudo, mas é uma benção. Nossa, a transformação que Deus fez na tua vida. E eu- Todas as sementes que o Senhor plantou, regou e tá colhendo hoje, continua plantando ainda, né? Abrindo mais projetos. E é muito gratificante saber que nós temos isso na nossa cidade também, né? Saber que Deus levantou alguém como levantou o Senhor. Isso é Exatamente. inspiratório para nós que estamos escutando, para nós que estamos ouvindo isso, a forma com que Deus trabalhou na tua vida. Então, eu sempre digo, é mais um motivo para a gente buscar mais ainda. Exatamente. Para buscar mais fortalecimento, para buscar ter mais sabedoria, né? De ter esse entendimento que o Senhor teve também, de saber ser obediente, escutar a voz do Isso aí. Espírito Santo. Porque às vezes a falta discernimento na gente de saber quando Deus fala e quando vem na nossa carne, né? Às vezes, tantos projetos que o Senhor talvez deu no teu coração que tu podia ter duvidado que era da tua carne. Mas não, que você teve o discernimento de saber, não, isso era de Deus. Então, a partir daqui, eu vou esperar Ele ir me conduzindo para ir dando os próximos passos. E as coisas foram acontecendo.
Então, o processo de revelação é esse, é a gente ter o discernimento, receber aquilo do Espírito Santo e dar o próximo passo, né? Ter o discernimento para continuar caminhando, porque se tu reter só aquilo que foi revelado por Deus, as coisas não vão acontecer. Então, tu precisa ter o próximo passo, cravar o próximo passo. A ação, exatamente isso. E é isso que eu vi na vida do Senhor, quando o Senhor vai contando, né? Teve a revelação, mas teve ação. Né? Acreditou, teve fé e tá colhendo os frutos hoje em dia. E isso é bem claro, né? As pessoas vêm, elas falam. Eu sempre faço essa colocação, é a mesma coisa que um profeta chegar a liberar uma palavra sobre uma pessoa, né? Que vai isso. E daqui um pouco só ficou ele e aquela pessoa que ele liberou essa palavra. E tá uma chuva muito forte lá fora. E ele entra no carro, vai embora e a pessoa vai na chuva. E daí tudo que ele falou, será que essa pessoa vai acreditar ou não? Porque o que eu faço? Eu aceito Jesus, eu trago para Jesus, mas eu tenho que dar continuidade a isso. Então eu tenho que oferecer a carona. Exatamente. E aquilo que tu falou, eu tenho que ter uma ação. A revelação, ela vem depois, não, ela revela, depois ela tem que ter uma ação. Isso. Então é bem claro isso, né? Exatamente. Então Deus não vai colocar algo em nós para que não seja feito. Isso. O podcast foi uma ação. Exatamente. Foi através de uma revelação no missionário, num evento que teve do Bola de Neve, ele orou por mim, Deus falou através da vida dele, e ele me entregou o projeto, e eu parti pro jejum. Vamos saber o que Deus tem pra minha vida. E Deus foi ministrando. E aí, a partir do momento que Deus foi ministrando, ele foi me entregando o nome, o porquê do nome Véu Rasgado. Né? Então, ele foi ministrando tudo isso. E mesmo assim, mesmo durante esses 21 dias, eu ainda pedi mais uma confirmação para Deus. Pedi para a pastora orar por mim. A pastora confirmou mais uma vez. Daí eu tive a segunda confirmação. E eu pensei, não, agora vamos pro próximo passo. E aí tu fica... Aí eu pensava, mas como é que Deus vai agir agora? E eu pedia para Deus, faça a tua vontade, vai guiando. E foi surgindo os patrocinadores, que hoje nós somos muito gratos, porque graças a eles também que nós estamos aqui hoje, que eles vêm nos ajudando. Isso, né, Alexandre, isso gera credibilidade. Por que as coisas acontecem de uma forma sobrenatural e as pessoas ficam se perguntando? Porque Cristo gera credibilidade. E quando a gente fala que Cristo sim é a esperança da glória, porque gera credibilidade. Hoje eu vejo muito isso, eu não esperei começar alguém me dando, aquilo que eu falei no começo. Eu reparti o que eu tinha. Então, eu não cheguei ali no Alexandre e disse, Alexandre, eu quero botar um residencial inclusivo, tu me ajuda? Não, eu dei a minha casa. Então, não porque eu dei minha casa que eu sou melhor, não, mas eu dei, ponto, não é minha. Né? Não é minha, então tá ali. Então o que gera isso? Gera credibilidade aonde? Fora do nosso meio. Porque no nosso meio ela já tinha que gerar credibilidade antes de começar numa mesa, que nem foi a conversa da cozinha comunitária, que alguém ouviu e se colocou à disposição. Então a maior dificuldade para nós não é fora, é no nosso meio, porque tem muitas pessoas que podiam nos ajudar. Mas às vezes a gente é ajudado por pessoas de fora. Porque a gente gera mais credibilidade fora, muitas vezes, do que dentro. Né? Mas eu creio nisso, que vai haver um reavivamento. Além de reavivamento, vai haver um reabibliamento. Aleluia. A igreja vai ser evangelizada, vão ser evangelizados de novo, para que todos conheçam as Escrituras, para que o Senhor possa voltar. É verdade. Acho que a esperança de Cristo é isso, que as pessoas comecem a se conectar aqui novamente, né? O que vai ser feito? Cada um vai ter a sua direção. Deus vai falar com cada um e cada um vai fazer a sua parte. E quem não fizer, lá em Apocalipse está escrito. Exatamente. Vai ler. Procure saber. Está bem escrito lá. E você vai falar assim, a gente não precisa ministrar sobre isso. Gente, a gente sabe quem vai e quem não vai herdar o reino do céu. Por favor, pega lá e lê, está escrito. Por que a gente tem que trazer no culto isso? Porque daí eu não estou trazendo como uma palavra de amor, eu estou exortando.
E tem muita gente que está vendo, o culto é para mostrar, através do evangelismo e do amor, aonde você vai chegar a Cristo. Porque às vezes eu quero chegar na igreja e macetar. Mas quantos estão ali que não conhecem? É verdade. Quantos estão ali que não conhecem? Então é mais fácil, lê a Bíblia. Vai lá, deixa ser conhecido, né? O que está escrito, né? Então, a vida com Deus é assim, né? É o dia a dia, é o minuto a minuto, é o segundo a segundo. Ele fala com nós de várias maneiras, né? Tem uma que aconteceu essa semana que foi muito engraçado. Um senhor me ligou, né? Nós temos um terreno, um bairro, um terreno bem grande, que é do Instituto. Daí ele perguntou, posso colocar o meu cavalo lá para pastar? Daí eu digo, lógico que pode, com certeza. Mas Deus, ele é maravilhoso. E eu não podia perder a oportunidade. E ele tem uma grande fruteira aqui. E eu digo assim, me diz uma coisa, o que o senhor faz com as frutas de descarte? Isso na mesma conversa, né? Fruta, cebola, tomate. Não, pastor, eu posso deixar para vocês, não tem problema nenhum. Eu digo, quando? Não, na segunda-feira, então vamos fazer assim, vamos deixar certo. Toda segunda-feira, 9 horas, alguém vai passar para pegar. E eu tinha que aproveitar isso, né? Então, por que Deus ia pedir para ele falar comigo do nada para botar o cavalo dele pastar lá para alimentar o cavalo? A gente tem que então, entender. vamos alimentar o cavalo e vamos alimentar todos esses projetos sociais que tem. Então, é uma conexão, né? E ele se dispôs, não, pode passar toda segunda às 9 horas aqui. Nós vamos passar toda segunda às 9 horas lá para recolher. E aí, vai dar para fazer salada de fruta? Vai dar para usar para molho? Vai dar... Não sei, mas nós vamos usar. Sim. Então, é esse movimento que a gente... Porque não é em nós, né? Não é para nós. Eu já vi uma oportunidade de servir quantos? É verdade. Ele podia ter dito não. Não sobrou nada, mas ele se pôs à disposição. Não, pastor, Sim. pode passar aqui. Eu digo, então vamos deixar certo. Toda segunda-feira às 9 horas nós estamos passando aí. E toda segunda a gente vai passar lá. Talvez não tenha muita coisa, mas nós vamos passar lá. Então, é mostrar, né, para o mundo que eles também podem nos ajudar. Sim. E eu vejo muito isso, né? Tem vários meios de servir, né? Meu Deus. E às vezes a gente precisa fazer pouca coisa. Deus quer que faça pouca coisa. Desde um abraço, né? Quantos colegas de trabalho, quantas pessoas que estão perto da gente, né, que a gente acha que está bem e não está. Que a Exatamente. gente não consegue, com essa vida corrida, sentar e conversar. Né? Então, mais uma vez, né, obrigado. Ai, Deus nós que abençoe agradecemos. vocês. Nós que Olha, agradecemos a sua presença, ter Precisar de disponibilizado. mim, E me coloco à disposição. amém. Nossos Amém. cultos lá no Mevan é quarta-feira às 20 horas, domingo às 9h30 e às 19h30. Culto de jovens e adolescentes é no sábado às 20 horas. Então, Amém. quem quiser Isso. participar, estão Isso. convidados. Nós agradecemos então ao Senhor por ter se disponibilizado, ter vindo aqui, contado esse Grande testemunho. aí. Muitas pessoas serão alcançadas, eu creio nisso. Muitas vidas talvez serão transformadas através do E seu se Deus, testemunho. e se Deus tocar no coração, né, de quem tá assistindo, de querer ajudar e contribuir por todos os projetos sociais, né, é só chamar o pastor Procure, nós vamos deixar o contato do pastor, a Mevan ali toda marcada. O pessoal pode procurar o pastor, né? Pode participar dos projetos também. Talvez alguém que esteja assistindo que não conhece a Cristo exatamente. e se identificou talvez com a vida do pastor. Procure, eles vão dar todo o auxílio, né? Tamo junto. Isso aí, então. Muito obrigado e até o próximo episódio. Até o próximo.